Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas Podcast. Esse daqui é o episódio 53, eu sou o Jesué Tomé, host desse programa. E eu tô aqui hoje com o Vinícius Oliveira, tem mais de 20 anos de experiência com propriedade intelectual, é fundador da Total Marcas, que por coincidência é o nosso anunciante principal do programa, mas esse episódio não é uma publi, hein? Só para deixar claro. O Vinícius é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Minas Gerais, tem título de agente de propriedade industrial e dá aulas de pós-graduação de propriedade intelectual no CEDIM de Minas também. Uma honra estar aqui hoje. Legal demais. Obrigado por a sua presença. Estamos aqui também com Rubem Freitas, que é contador formado pela UFMG, tem especialização em auditoria externa, MBA em marketing, evaluation e métricas de valor pela USP. E eu acho que hoje a gente vai sair daqui com um valuation da minha marca Alfa e também do podcast, hein, Rubem? Quem sabe, né? Um alô, obrigado pelo convite. A gente está aqui também com o Rodrigo Melo, que é formado em administração pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, a FUMEC. Ele é gerente institucional da IFL, Instituto de Formação de Líderes, e presidente do Comitê Estratégico de Empreendedores na Acham, e também é CEO da Total Marcas. Salve, pessoal. Vamos com um papo bem legal para hoje. Show de bola. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre registro de marca, propriedade intelectual e valuation, né? Que é algo muito importante para quem tem marca, para quem quer construir a sua marca. E se eu conseguir, a gente vai arrancar deles também aqui algumas polêmicas envolvendo propriedade intelectual, registro de marca. Bom, mas antes, eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores. E agora é o momento de pressão, né? Porque agora eu vou ter que falar da Total com os caras da Total aqui. Mais uma vez, não é uma publi, anunciante principal do nosso programa. E a Total Marcas é um escritório especializado em registro de marca, está no mercado há mais de 20 anos e tem mais de 5 mil clientes. E se você registrar a sua marca usando o QR Code está aí ou o link da descrição, você vai ter um desconto especial falando que conheceu no Marcas Podcast e você vai ganhar de presente uma análise de viabilidade. E o que é uma análise de viabilidade? Explica pra galera. Pois então, primeiramente, muito obrigado, né? Além dos nossos cumprimentos iniciais. Prazer estar com você aqui. Sou seu fã, viu, cara? Sou seu fã. Mas, assim, toda marca, quando você vai fazer o registro, a gente fala que o registro ele é constitutivo, né? Ele não é declaratório. Vamos sair do juridiquês hoje, tá? Mas, assim, primeiramente, a gente tem que fazer uma pesquisa de viabilidade para saber se aquela marca já foi registrada por uma empresa ou uma pessoa física nacional ou até mesmo internacional. Porque a propriedade intelectual permeia esse mundo, né, do direito internacional. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Show de bola. Então, usando o QR Code, fala lá com o pessoal da Total, vocês vão ganhar uma análise de viabilidade. E aí, já registra lá usando o desconto especial aí, né, que quem acompanha o podcast tem um desconto lá na Total. E lembrando que com a Total Marcas você consegue registrar sua marca em 187 países. E, inclusive, registrar até estampas e coleções através de blockchain, né? Isso daí é uma coisa que é legal a gente falar hoje também nesse episódio. Sem dúvida. E a Total Marcas, ela foi ano passado a 6ª empresa que mais registrou marcas no Brasil. E esse ano, no primeiro trimestre, também foi para quinto, né? Também quinto. Que legal, que legal. Na verdade, assim, sempre bom, né? Tá entre esses números, mas eu falo porque a Total... ela realmente é uma empresa que não faz só o registro de marca, né? Ela faz muito, muito além disso. Depósito de patentes, né? Desenhos industriais. A gente faz a parte do contencioso jurídico em propriedade intelectual. Então, assim, é realmente muito bom. Eu acho que o nosso objetivo não é estar em primeiro registrando o maior número de marcas. Mas a gente tem um nível de assertividade hoje de deferimento de 82%, cara. Isso é mágico. Incrível. Isso é mágico. Show de bola. Quem está em primeiro lugar, infelizmente, ali não tem metade disso. Show de bola. Bom, patrocinando esse programa também, a gente tem a Branders, que é uma plataforma de tecnologia, um marketplace de fornecedores que a gente está lançando em breve no mercado, onde você que tem marca vai encontrar os melhores fornecedores com os melhores produtos. Sem falar, né, que você vai encontrar fornecedores por produto, categoria que você quer, a qualidade que você precisa, o preço que você pode pagar e também encontrar fornecedores que prestam um bom atendimento. Não só na hora de vender, mas também na hora que tem que resolver um problema. E se você tem uma fábrica, uma private label, quer produzir e fornecer para a Branders, é só você se cadastrar usando o QR Code. E se você tem marca, quer produzir com essas fábricas, use o QR Code, se cadastre, que em breve a gente vai estar lançando a plataforma e talvez, nesse momento que você está assistindo esse episódio, a gente já está rodando os testes, então se cadastre aí porque vai rodar muito em breve. E também, a gente tem como patrocinador desse episódio a comunidade Viver de Marca, a maior comunidade de donos de marca e quem quer criar e escalar sua marca de roupa, onde você encontra os melhores cursos, tem até uma aula lá do Vinícius sobre propriedade intelectual. E também encontros semanais com muito conhecimento, muita troca com marcas que têm nível de mercado, já estão faturando bastante. E com certeza aí um ótimo network para quem quer de fato escalar
escalar e viver desse mercado. Bom, quero convidar todos também a se inscrever no canal, então já clica embaixo, se inscreve, deixa o seu like. E no Spotify também é a mesma coisa. E quem está assistindo ou no YouTube ou no Spotify, vai lá e avalia o nosso programa também, porque isso ajuda muito aí na divulgação do programa. Bom, a gente vai começar aqui pelo Vinícius. Uma breve introdução para a galera te conhecer e como é que tu entrou nesse universo de propriedade intelectual? 20 anos nesse mercado, o que te fez chegar a esse mundo das marcas? Na verdade, agora dia 11 de maio fez 22 anos já. 22? A gente fala mais de 20, mas nunca sabe quanto está, né? Cara, engraçado, né? Assim, eu formei, né, no ensino médio em 2000. Em 2001 entrei na faculdade e, como qualquer estudante, precisava de grana. Fui estagiar num escritório de propriedade intelectual, mas eu não sabia nem que era aquilo. Eu estava procurando vaga, né? E aí eu fui enganado a fazer direito empresarial. E até hoje a gente engana também os nossos estagiários, porque propriedade intelectual ainda é muito, muito pouco difundido no Brasil. Aí, hoje a gente não pode só falar de marca, né? É um universo que permeia a nossa vida, né? Mas assim, o que eu costumo falar, sabe, Josué? Assim, a gente precisa... o primeiro ponto para a gente ganhar o jogo é conhecer as regras. Até o Felipe, né, que você conhece bem, fala muito isso. E eles não querem ensinar essas regras aqui no Brasil. E aí, cara, lá atrás, na hora que eu cheguei, o cara falou assim, olha, esse aqui não é um escritório de direito empresarial, não. Isso aqui é um escritório de marcas e patentes. Era muito comumente chamado marcas e patentes, né? Uhum. Falei, você quer aprender sobre isso? Quero. E aí eu lembrei de um caso muito interessante. A minha mãe, ela tinha um restaurante que chamava Cá Entre Nós. Essa marca é muito legal, inclusive, que era um K entre dois nozinhos, assim, sabe? E o restaurante fazia um sucesso lá em BH e tal. E um belo dia ela recebeu uma notificação e a gente teve que mudar o nome. E isso ficou na minha cabeça. Quando eu entrei lá, o cara falou isso, eu falei, cara, será que é isso? E era exatamente isso. E eu me apaixonei, né? Eu sou como você, um apaixonado por marcas, né? Então, fazer essa parte legal e ser especialista de algo até então muito pouco difundido no Brasil é incrível, é sensacional, né? Eu pontuei a minha vida nisso e, principalmente, eu tenho um legado, que é levar a educação de propriedade intelectual. Show de bola. Eu ajudo a criar e tu ajuda a galera a proteger a marca, porque é muito pela proteção, né? Olha só que interessante que você falou, Josué. Proteção é um quesito muito importante, muito importante. Mas o principal é a propriedade. Por isso que chama propriedade intelectual e não proteção intelectual. No Brasil, antigamente, a gente tinha mania de fazer 3 tipos de registro de marcas. Empresas estrangeiras, nós vamos falar também sobre isso. Empresas que eram muito grandes e coisas supérfluas, né? A não ser também que às vezes a pessoa sofreu um processo de marca e tal, e ele ia procurar um profissional de propriedade intelectual. Então a gente sempre viu propriedade intelectual no Brasil, empresariado, como uma proteção. É um seguro. É importante? É importante. Mas hoje tem uma palavrinha mágica no mercado, que nós vamos falar com o nosso amigo Rubem, inclusive, que é valuation. Eu adoro essa palavra, né? A gente tem mania de dar nome inglês a tudo, né? Mas essa palavra é muito interessante. Valuation é o quê? Quanto que vale a minha empresa? Mas ao ponto de vista da propriedade intelectual. Exemplo, nós estamos no estúdio, essa mesa é um patrimônio aqui do estúdio, ele tem uma marca, mas você concorda comigo que se eu comprei essa mesa e paguei lá R$2.000, amanhã ela está valendo mais ou menos? Tá valendo a mesma coisa, provavelmente. Daqui a um mês? Talvez menos. Sim. Daqui a um ano, desvalorizar o produto. Daqui a um ano? Menos ainda. E marca? Marca, ela tende a se valorizar conforme a marca vai fazendo um trabalho de construção no mercado. Perfeito. Com certeza. Né? Então, isso é o valuation da marca. Né? Então, assim, pensar em valuation hoje é pensar que eu posso ser uma indústria, uma prestadora de serviço, um comércio, mas o que vale mais necessariamente é o meu intangível, que não é poupável igual essa mesa. E quando a gente traz isso para o seu público do Viver de Marca, cara, isso tem uma sinergia sensacional. Por quê? Porque os caras vivem de marca, se vive de marca, eu preciso ter minha marca registrada, a minha propriedade integralizada, isso é através de um documento do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas, sobretudo, você e seus alunos, eles vivem hoje um mundo do white label. Sim. Não necessariamente o cara precisa ter uma indústria, cara. Imagina. Eu vou começar a ter uma marca própria, preciso ter uma indústria, preciso comprar maquinário, costura. Não existe isso. É igual a minha marca hoje, que ela é licenciada. O que eu licenciei? Eu licenciei a marca. A única coisa que foi para eles quando eu licenciei foi a marca. Então, no contrato que eles têm a licença para comercializar minha marca. Então, olha só que interessante, cara. Se eu vivo de marcas e eu tenho uma marca e eu faço um white label, meu único patrimônio é a minha propriedade intelectual.
Obviamente que as pessoas que trabalham, os recursos humanos, obviamente. O próprio patrimônio de tocar a empresa sempre vai ser as pessoas. Mas quando a gente fala em patrimônio ativo, necessariamente é a propriedade intelectual. Então hoje a gente vai contar um pouquinho dessa regra que a gente não viu na graduação, a gente não viu na escola, a gente não viu na faculdade, em pós-graduação. E eu confesso que, eu tenho mais de 12 anos de experiência nesse mercado. Sim. Cada vez que eu converso com vocês, que são especialistas, eu começo a descobrir um pouco mais, porque Com o negócio certeza. é muito complexo. Com Né? certeza. A questão da proteção e de quanto tu vai se proteger e Sim. como tu vai se defender quando tu tiver um problema, porque tu só descobre o valor de uma propriedade intelectual quando tu tem um problema. Perfeito. Né? Não quando no dia a dia. No dia a dia, cara, tô pagando aqui, mas e aí? Sim. E se sim. não tivesse pago, eu já vi marca, por exemplo, fechar porque não tinha registro. Sim. Teve que trocar o nome porque não Sim. não tinha registro. E por que eles não querem ensinar propriedade intelectual? Porque eles querem Boa que pergunta. Isso é fantástico. Na verdade, assim, né? Se a gente for falar de propriedade intelectual lá fora, isso é beabá. Hoje, quando a pessoa tem um estralo de abrir uma empresa, tem aquela lâmpadazinha, não é à toa que a propriedade intelectual é um símbolo, é uma lâmpada, o que ela vai pensar? Eu vou contratar um contador que não vai entender de propriedade intelectual, então o primeiro filtro é vazado. Eu vou contratar um cara de agente de comunicação, fazer meu branding. Vou contratar lá um advogado, fazer um contrato, alguma questão trabalhista, tributária. Então passou por 3 atores e nenhum deles levantaram a bandeira da propriedade intelectual. Então olha só que interessante. Por que lá fora se fala tanto de propriedade intelectual? É beabá, é alicerce. E aqui a gente ainda está engatinhando nisso, mesmo depois de 22 anos de experiência no mercado. Obviamente que as coisas estão mudando, né? Porque eles querem que a gente consuma cada vez mais marcas estrangeiras. Louis Vuitton, Gucci, Ferrari, Armani. Eu dei uma palestra semana passada em Fortaleza, no Ceará. Na verdade, eu dei 7 palestras. Eu e a minha equipe, né? Minha equipe me ajudou bastante, Dr. Breno, Dr. Clarice. Para 350 colaboradores de uma indústria. A gente faz muito isso. Cultura de workshop, né? De propriedade intelectual. E aí eu dei uma pesquisada. O setor era cosméticos, é uma empresa bem grande de cosméticos. 80% de todo cosmético no Brasil é estrangeiro. Esse Brasil gigantesco. 80%. Por quê? Eles querem que a gente consuma cada vez mais marcas estrangeiras. Seja de cosméticos, seja de roupa. Então, aonde que a gente muda isso? A gente muda isso com a educação. Então, eu acho que esse é o grande pilar da Total. Legal. Né? É levar a educação. Você tem as empresas de registro de marca, que fazem um trabalho legal, desde que elas sejam éticas e responsáveis, que é a pessoa que está ali para fazer a proteção. Você tem os escritórios de advocacia, por um outro lado, que trabalham na parte do contencioso, quando dá um problema de marca, mas ninguém está levando a educação para essa galera. Então, acho que o neditismo da Total, ele está muito aí. Em fazer workshop, fazer cultura de propriedade intelectual. Você, que é um incentivador e um amante também de propriedade intelectual, de marcas, entende muito de propriedade intelectual, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é levar a educação para uma galera que não vê isso na faculdade, não vê isso na escola, mas que a propriedade intelectual permeia a sua vida inteira. Show E de a bola. gente age muito dentro do direito preventivo, que a ideia é você estabelecer todos os investimentos com a finalidade de mitigar todos os tipos de riscos. Porque olha só, em todos esses atores que o Vinícius falou, a gente está colocando ali, desdobrando mais investimentos. Pô, quanto que a gente não gasta numa fachada, numa placa, num uniforme, papelaria, no desenvolvimento de branding? O que vai cercar tudo isso, vai garantir a integralização desse patrimônio. Que é o quê? Quando eu vou ali dentro do INPI, faço uma boa pesquisa de viabilidade, aí dentro dos diferenciais da Total, acho que a gente coloca ali a visão de um modelo de negócio. A Total não é um escritório quadrado com vários advogados. A Total ela é uma equipe multidisciplinar. Então, dali a gente tem, né? O Rodrigo, eu não sou advogado, né? Muito embora tenha aprendido muito sobre a área, porque faz parte do nosso dia a dia, mas eu sou formado em administração. A gente tem um diretor de receita também que é formado em administração. De onde veio, desculpa cortar, mas de onde veio o teu interesse por propriedade intelectual, onde tu acabou se tornando CEO? Na verdade, eu que roubei ele de um amigo meu, que ele já fazia o serviço de administração, né? Esse caso é interessante. Mas já era do universo de propriedade intelectual? Isso foi legal, porque eu tive meu primeiro contato com branding no desenvolvimento de uma startup em 2013. E dali eu já comecei a visualizar o quão importante é o tom de voz de uma marca, como que ela deve se comunicar com o público.
sobre o design, ou seja, todo esse posicionamento de construção. Saí desse projeto, foi uma startup, ficou até 2017, mas eu já estava tocando ela de modo secundário e posteriormente entrei dentro de um grupo, fui trabalhar na Triton e a Triton está dentro do mundo da moda e tinha uma discussão muito grande. Ou seja, eu já visualizava esse problema nos corredores da empresa sobre propriedade intelectual, né? Pouco conhecia na oportunidade. Mas quando a gente foi desenvolver também, dentro de uma agência de publicidade, um subproduto, um projeto paralelo ali junto de um dos diretores, estávamos com várias propostas na mesa. E uma das propostas, então a gente já vinha com essa cultura problemática da propriedade intelectual, né? Para contextualizar um pouquinho, a gente tem a Triton Eyewear de óculos, relógio, de acessórios, e a gente tem a Triton roupa. Isso é interessante, né? O público Triton roupa era um público AB. O público Triton Eyewear era um público CD. Então, quem ficou prejudicado nessa história? Né? Até explicar, para muita gente, quando eu falava, eu trabalho no Triton, aquela loja de roupa e tudo... Não, cara, é de óculos. São empresas diferentes? Eu falei, sim, são empresas diferentes. Porque lá dentro do NPI, nas classes mercadológicas, cada uma, né, depositou ali o teu processo em uma classe específica que tinha esses objetos de atividade. Ou seja, uma voltada para vestuário, só que ela não garantiu a proteção ali em classes. O Vinícius vai explicar isso mais adiante. Mas, enfim, falta de zelo ali, de estudar. Quais os riscos poderiam ter para o negócio, acabou o quê? Quem atendia o público AB ficou perdido aí nessa história. Por quê? Quem está usando uma blusa ali, tendo esse viés de branding voltado para esse tipo de público, não quer ver um óculos de uma empresa que se posicione e se comunica de uma maneira completamente diferente. Mas eram a mesma marca? Não, eram marcas distintas. A marca de óculos e relógio é uma Triton. Então são duas empresas diferentes. São Achei duas que era a mesma Você indústria. vê o que é marca, né, cara? Olha só. São duas empresas diferentes. Que fim que deu? Porque no final Elas do dia, uma tem que comprar outra ou tem que conviver, né? Não, elas convivem pacificamente no mercado, mas elas não sempre têm esse problema. Mas gera um conflito gigante pela questão do público-alvo. É moda, né? É moda. Óculos, moda. Ainda mais a Triton, que trabalha muito com óculos de sol, por exemplo. E roupa, moda também. Então... Alguém que fez primeiro vacilou e não fez a marca completa. Que a gente fala muito sobre isso, inclusive, no curso, né, que a gente faz para o VDM. Então, assim, visualizando todo esse contexto dentro da Triton, quando a gente colocou ali dentro desse projeto, recebemos 3 propostas de branding, assim, propostas robustas, de 50 mil, 40 mil, 60 mil para o desenvolvimento de branding, todo o ecossistema ali de back-end de site, e-commerce e tudo mais. Uma delas chamou atenção. Colocou dentro do escopo da proposta que tinha a parte de viabilidade de marca. Falei, interessante. Isso para a gente que já havíamos visualizado todo esse problema nos corredores. Porque até mesmo no elemento gráfico que tu coloca numa identidade visual de uma marca que tu estás criando, se aquele elemento gráfico tiver um conflito visual com outra marca que já tem o registro, pode dar problema, né? Exatamente. Da mesma classe, por exemplo. Sim. Então, no nosso entendimento naquela oportunidade, a gente visualizou, estamos fazendo um investimento em uma agência para desenvolver um novo nome, né, para uma marca de produto e tal. E esse nome vai ser compatível com a integralização de patrimônio, ou seja, a exclusividade está sendo garantida. Então, a gente entendeu naquela oportunidade que valeria a pena a gente partir para aquela agência porque a gente entendeu que o processo era mais profissional. Então, tocamos aí já meu segundo contato com o branding novamente, visualizando cada vez mais o valor que uma marca tem dentro do seu posicionamento, quanto você estuda ali dentro do mercado e tudo mais. Posteriormente, né, dentro desse caso da Triton, né, o diretor foi procurar um escritório que estava fazendo, né, uma defesa, acho que até para um concorrente, algo assim. Sim. E eu não pude ir na reunião na oportunidade. Daí o Vinícius, né, o escritório já estava começando a tracionar muito. Acho que a propriedade intelectual, ela a partir de 2013, 2014, ela começa a tomar uma rampagem muito legal. Porque
principalmente pela divulgação. As redes sociais começaram a ficar mais acessíveis. Conteúdo no YouTube. Exatamente. Então, a vitrine, ela deixou de ser local e ela passou a ser nacional. Então, toda empresa, naqueles meados ali de 2013 a 2015, tinha que se posicionar. Eu tinha que ter o meu perfil do Instagram. Então, a partir dali, eu já comecei a... Putz, tem uma outra marca também com esse nome. Ah, mas será que eu convivo? Aí o Vinícius vai explicar posteriormente como isso é possível, essa convivência em classes distintas. Legal. E não dá pra gente falar de propriedade, se é meu e eu quero vender um dia, eu posso vender um dia, sem falar de quanto vale esse negócio, Perfeito. né? E aí, Rubem, como que é o teu nível de conhecimento com relação a isso? E qual é a importância de tu registrar a marca na hora de fazer um valuation, por exemplo? E como que tu foi de contador, né, e hoje está nesse universo de valuation de marca? Bom, eu vi do mercado financeiro, né? Então, assim, eu fui superintendente de um banco muito grande, né, que hoje é o Banco Cooperativo do Brasil, o Bancob. E o seguinte, saindo do banco, um pouco depois, eu falei assim, não, eu cansei do mercado financeiro, já tinha muitos anos, né? E eu falei assim, vou tocar um negócio próprio. Aí comprei uma empresa. Comprei a empresa pelo intangível dela, entendeu? E assim... No caso, a marca. Não era marca. Eu comprei e eu já tinha até feito uma marca e tal. Foi a coisa mais doida que eu fiz, assim. Aí, anos depois, eu comecei a ver que eu tinha tomado prejuízo naquele negócio. Eu não avaliei, eu não tinha feito. Mas naquela época não tinha esse negócio de valuation e tal, né? Aí eu comecei a estudar. Aí um belo dia, eu fazendo perícia, né, na vara trabalhista, eu fui nomeado para fazer uma avaliação de um critério de uma multinacional, uma empresa muito grande, do impairment, que é basicamente uma forma de fazer um valuation, mas só que dos ativos especificamente. Né? E aí o seguinte, partindo dali eu tive que estudar valuation e comecei a me interessar pela matéria. Bom, aí caminhou, fui fazendo, né, fui para a vara empresarial, fazendo avaliação de empresa para efeito judicial e tal. Aí um belo dia eu resolvi mudar de onde eu estava, que era a região hospitalar, por causa da pandemia, e eu resolvi mudar para o Prado, né, para um prédio lá no Prado e tal. E andando no elevador eu conheci o Rodrigo, que ele falou uma palavra mágica dentro do elevador, valuation. Eu falei, opa, peraí, eu mexo com esse negócio é bom. Aí puxei assunto com o Rodrigo e o Rodrigo me apresentou o Vinícius. Aí o Vinícius perguntou para mim, aqui, como é que é esse negócio? Como é que você faz valuation, esse negócio todo, né? Aí eu expliquei para ele a minha metodologia. Aí ele fez uma cara feia. A cara dele já não é muito bonita, né? Mas... Maravilhoso. Aí ele fez uma cara feia e falou assim, você sabe qual que é o problema do pessoal de valuation? É porque vocês não entendem nada de propriedade intelectual. Eu tinha duas opções. Eu ficava puto com ele, nunca mais falava nada com ele, ou eu falava, então vou estudar esse negócio, entendeu? Aí eu comecei a olhar a propriedade intelectual, peguei as minhas apostilas que eu tinha feito MBA em marketing, né? E aí eu resolvi aprofundar no processo de marca, no aspecto da propriedade intelectual e no aspecto da marca em si. Então, veja bem, quando você faz valuation, é uma coisa multidisciplinar. Então, você tem que ter um conhecimento de contabilidade, você tem que ter um conhecimento tributário, você tem que ter um conhecimento macroeconômico, né? Porque você tem que ver para onde que a economia está indo, um conhecimento microeconômico, ou seja, aquele setor específico, como é que ele está caminhando, né? Você tem que ter um conhecimento de Excel, né, de matemática financeira. Você tem que abordar todos esses aspectos, né? E isso te faz um bom conhecedor de valuation, né? Assim, você pode, a partir dessas disciplinas, você pode desenvolver um processo de valuation. Só que aí eu fui entender que para avaliação de marca, você tinha que ter mais dois requisitos, né? Conhecimento de propriedade intelectual e conhecimento de pesquisa. Aí eu lembrei que eu já tinha sido sócio de uma empresa de pesquisa, de mercado, entendeu? E eu falei assim, deixa eu voltar a fazer contato com o pessoal, né, com o pessoal da área de pesquisa, porque o que acontece? Você tem a marca, mas quanto daquela receita que você recebe da marca, recebe da empresa em si,
tem relação com a marca em si. Isso é só com pesquisa, entendeu? Qual o peso da marca na sua receita ou no seu caixa, no seu rendimento futuro, no seu fluxo de caixa descontado, independente da metodologia que você usar. Aí, unindo esses universos todos, eu falei, Vinícius, o negócio é o seguinte, cara, eu vou sentar então e vou desenvolver uma metodologia. Mas essa metodologia, eu vou desenvolver uma metodologia muito cara e muito barata. Se o cliente quiser pagar pela mais cara, beleza. E eu vou desenvolver uma metodologia que é acessível, porque hoje em dia, assim, as pequenas e microempresas, elas não têm muita afinidade com o processo de pesquisa, com gastar, com investir, essa coisa toda, né? Então a gente desenvolveu uma metodologia que fosse simples, porém eficaz, entendeu? Usando todas essas técnicas, né? Assim, o que as pessoas têm que entender de marca, assim, de intangível, como o Vinícius falou, o intangível é um ativo, tá? Então, assim, eu digo... No caso, o intangível é o registro da marca, é ter a marca, né? Que é o que não consegue tocar, é uma propriedade tua. Isso. Assim, é uma variação da tangibilidade, né? Sendo técnico, mas só para você entender. Você tem a sua conta bancária, tá? A sua conta bancária, quando você pega lá no seu telefone celular, ali, no seu tablet, você vê a conta bancária. Quando você saca aquele valor e tem ele em espécie, tá? Ele se torna um tangível. Sim. Exatamente. A marca, quando que ela vai se tornar um tangível contábil? Quando a gente tiver o registro da marca, porque como é que a gente vai fazer um valuation de registro de marca se a gente não tem a marca registrada? Então a gente integraliza aquele patrimônio e tangibiliza ele no final para a gente ter um valor contábil. Mas na contabilidade é um bem intangível da empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, o que você tem que entender, né? A gente está criando algo bem inédito, assim. Por quê? Nós temos vários problemas quando a gente vai falar de valuation. O primeiro problema é que o pessoal não sabe fazer valoração de patrimônios intangíveis. Existem algumas empresas especializadas em fazer esse levantamento dos patrimônios intangíveis. Porque a gente não está falando só de marca. Se a gente for falar de uma empresa de tecnologia, a gente está falando de software. Se a gente for falar de uma empresa, por exemplo, que trabalha de industrial, a gente pode estar falando de patente. A gente pode estar falando de contrato de know-how, pode estar falando de segredo industrial, caso de uma fórmula da Coca-Cola, por exemplo. Tá? Como que eu tive um start de vender a minha empresa, ou então tive alguém que está querendo fazer uma fusão, uma cisão, um M&A, uma venture capital, né, uma abertura de capital, e aí eu preciso saber quanto que vale aquele meu patrimônio. Eu até costumo brincar o seguinte: você tem um carro. Eu tenho um carro 2019. Eu tenho uma tabela FIP. A tabela FIP ela serve para quê? Só para basear ali um valor de carro médio, por estado, etc. Então. Quando a gente traz isso para os patrimônios intangíveis, a gente tem um mega problema. Porque como o pessoal não sabe valorar patrimônios intangíveis, eles avaliam pelo que você tem, tangível. E não pelo que você pode ser, intangível. Então, eu vou dar um exemplo para você que eu adoro. E já pegando o gancho, já aproveita esse gancho e explica para a galera de casa o que é propriedade intelectual de fato. Legal, ótimo, perfeito. A gente está falando tanto de PI, né? A gente fala PI, né, no mundo de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um ramo do direito, como se fosse um direito tributário, previdenciário, trabalhista, só que é um ramo do direito que cuida da propriedade imaterial ou intangível, que aí são as marcas, patentes. E olha que legal, ele é um ramo do direito onde se divide em duas espécies: direito autoral e propriedade industrial. Qual que é a diferença básica entre eles? Eu costumo falar que é o lucro versus a beleza. Como assim lucro versus a beleza? Tudo que eu a priori não visualizo a questão financeira, pecuniária ou econômica, tá? É direito autoral. Vou dar um exemplo, uma música. Tá? Um design, por exemplo, de um personagem que seja. Eu tinha uma questão artística, uma questão cultural, uma tese de mestrado e doutorado, uma questão científica, um livro, uma questão literária. Se eu pensei em ganhar dinheiro com aquilo, para a lei foi posterior. Mas a primeira questão foi artística, cultural, literária, científica, tá? Na propriedade industrial, não.
Na propriedade industrial, eu faço uma marca para ter exclusividade, para ganhar dinheiro. Então, a priori, eu visualizei a questão financeira, pecuniária e econômica. Uma patente para tecnologia, para ter exclusividade dela num determinado tempo, para depois ter a exclusividade. Então, a diferença é essa. O que não são registráveis, né? A gente sempre fala. Então, as receitas, métodos matemáticos, métodos cirúrgicos, tá? Então, nem tudo é registrado. Então, quando a gente fala assim, eu patenteei minha marca. Nossa, isso tem que doer no ouvido. Nossa senhora, isso é uma impressão que tem que ser... Você já patenteou sua marca? Explica pra galera qual é a diferença de patentear e registrar. Você vê que, mais uma vez, a cultura, né? Às vezes até juízes escrevem isso, né? Dão sentença, falam, a marca não foi patenteada. Meu Deus, né? Infelizmente. Então, assim, ambos são feitos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tá? Por isso que chama propriedade industrial, INPI, e não intelectual, porque ele é um gênero da espécie. Legal? Então, lá dentro tem várias casinhas. Eu costumo falar, tem a casinha da marca, né? Tem a casinha da patente, do software, do desenho industrial, né? Das indicações geográficas, que são os terroirs, né? Tipo champanhe, etc. O pessoal fala patentear a marca porque patente dá um nome de autoridade. E confunde porque não tem realmente uma cultura de PI muito bem definida, mas é registrar a marca. O que é patente? Patente é uma tecnologia. É uma exclusividade que você faz de acordo com algo novo, original, industrial e técnico. Que a gente chama de NOIT, né? NOIT, né? Então, novidade, originalidade, industrialidade e técnica. Então, um celular, por exemplo, ele tem o quê? Ele tem design, que pode ser protegido. Então, o próximo modelo de iPhone, o iPhone 16 tem que ser feita uma patente daquele modelo. Na verdade, a Apple já patenteou até o iPhone 25. Lá fora é absurdo. A gente, só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a gente fez 39 mil depósitos de patentes no Brasil. Na China, 1.600.000. Isso, 39 mil no geral no Brasil? No geral. Na China, 1 milhão? 1.600.000. Pô, se for comparar, a população tá muito acima ainda, né? Já dizia o poeta que se mede o nível de desenvolvimento de um país pelo número de linhas ferroviárias e o número de patentes. Nós não temos nenhum dos dois. Então, a gente está aqui para levar a educação, para mudar esse jogo. Quando a gente fala, por exemplo, do seu mundo, que é o mundo da moda, o mundo das roupas, dos acessórios, eu costumo falar que é a pietade da propriedade intelectual. É a obra-prima da propriedade intelectual. Uma roupa tem design, tem tecnologia do produto, do corte, né? Do corte. Isso tudo é registrado. Então, hoje... Então, o modelo de uma peça, se eu quiser fazer, por exemplo, essa jaqueta aqui, que é a Jacket Select, inclusive. Sim, legal. Se a gente quiser fazer um modelo diferente, com um corte, uma variação, uma costura, alguma coisa diferentona assim do mercado, eu posso patentear esse modelo, então. Aí seria uma patente. Aí não, aí seria um desenho industrial. Desenho industrial. Tá. Porque, a não ser que você tenha uma tecnologia... Não, tá certo. Que quando cai a chuva, cai uma água, Entendi. ela consegue... Não, é um moletom, mas é um moletom impermeável. Aí sim. Mas o design dele é registrado. Desenho industrial. Como desenho industrial. E o desenho industrial pode ser... Aí é um desenho industrial tridimensional, porque ele tem profundidade, né? Vista frontal, lateral, superior, inferior. Mas ele pode ser também uma estampa. Olha que legal. Uma estampa pode ser um desenho industrial bidimensional. A gente até falou sobre isso ontem. E dá para registrar a estampa, né? Em Sem blockchain, dúvida. até fiz o gancho. Sem dúvida. E porque hoje em dia, né, com a inteligência artificial e tudo mais, é muito fácil de criar. Mas um artista mesmo que cria algo que se torna muito comercial, viraliza um produto na internet, uma estampa, e sem imaginar o sucesso que vai ter, aí começa a vir grandes players e começa a fazer algo parecido, com os mesmos traços, porque virou tendência. Se eu tiver um registro de desenho industrial, eu posso fazer com que essas empresas parem de comercializar, né? Sem dúvida. Olha só que interessante. A gente tem 2 clientes do ramo da moda, tá? Que eles são, inclusive, do ramo de moda feminina, muito fortes, fazem exportação, etc. Que a gente faz? Toda estampa que eles desenvolvem em algumas coleções, todas a gente registra como desenho industrial? Não, porque às vezes fica mais caro. E às vezes aquela estampa a gente nem sabe, tá? Que se vai dar certo ou não, se ela vai ser um sucesso ou não. E a gente tem um negocinho do desenho industrial que é interessante, que é o estado da técnica. Então, se eu lancei um produto, uma estampa, por exemplo, e não registrei ela como desenho industrial nos próximos 6 meses, e aí
eu vi alguém utilizando ela depois de 1 ano, por exemplo, eu já não posso entrar contra aquela pessoa. Porque eu tenho um período de 6 meses desde a publicação para depositar aquele desenho industrial, aquela estampa. Então, o que a gente faz muito? Blockchain. Quando a gente sai as coleções, a gente pega o catálogo todinho, faz o registro dele via blockchain, que é um registro, inclusive, internacional. Vinícius, ele é o instrumento mais seguro? Não. Mas ele dá publicidade. Tá? E é muito mais fácil eu explicar para um juiz, até explicar que focinho de porco não é tomada, né? A gente brinca, que eu fiz aquele depósito e ali aquele depósito vai ter uma data. E data em propriedade intelectual é muito, muito, muito relevante. Um dia de diferença ou algumas horas já dá propriedade para um ou para outro. A gente já teve casos lá no escritório de 15 minutos. Uau. 15 minutos. Porque é o first file e não o first invent. É o primeiro a depositar e não o primeiro a arquivar. Que a gente não o primeiro a inventar. Então, assim, o princípio da anterioridade ele é muito relevante. Então, assim... Para o direito como um todo, né? Datas são muito importantes. Eu vou lançar a minha marca, eu fiz o curso do Jesué, fiz o curso do VDM. Se bombar, eu vou lá e registro. Isso é o maior erro que tem. Primeiro que a gente proporciona para os seus alunos um valor muito legal, tá? Que é um valor interessante para o investimento. Depois é a proteção dele. Qual que é o grande problema? Depois, quando bombar, ele vai fazer uma pesquisa de viabilidade com a Total, muitas das vezes, ainda mais que está tendo uma avalanche de registro de marcas hoje, aquela marca já está registrada. E não é a sua marca idêntica, pode ser uma marca foneticamente parecida também. Sim. Ou semelhante, ou uma logo semelhante. Ou alguém foi lá e fez um depósito de registro de maldade. Que acontece. Que já aconteceu comigo. De forma absurda. Vamos trazer um exemplo prático, assim, né? Vou registrar uma marca de roupa. Qual classe mercadológica que a gente instrui a pessoa a colocar dentro do nosso escopo? Então, o INPI ele se subdivide em classes. Tá? Como se fosse quenais da junta comercial. São 45 classes. Inclusive, essas classes são chamadas de classes internacionais. Por quê? É muito importante da gente falar da OMPI, ou OMP, né? Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Né? O que é a OMPI? É uma das 16 cadeiras da ONU. Ela fica em Genebra, na Suíça. Tá? Foi criado juntamente com o INPI, coincidentemente, em 1970. E ela cuida da propriedade intelectual no mundo inteiro. Então, um registro de marca aqui no Brasil vale por 10 anos. Depois a gente pode renovar períodos iguais e sucessivos. Tá? Na China, a mesma coisa. No Japão, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. No México, a mesma coisa. No Canadá, a mesma coisa. Então, todos os países que participam das convenções internacionais da OMPI, elas pertencem a mesmas a dizeres e diretrizes idênticas, tanto de marca, patente, de direito autoral também. Tá? Isso é muito legal. Então, essas classes são chamadas de classes internacionais. Então, uma marca, por exemplo, quando eu faço uma indústria, é 25. Mas eu preciso ter uma indústria, não pode ser, por exemplo, o mundo do white label, por exemplo? Pode. O simples fato de você colocar a marca sua numa estampa ou numa roupa, que seja, numa etiqueta, já subentende que você é uma indústria. Então, você tem que registrar na 25. É porque é produto, né? Tu pega o produto, leva para casa. Perfeito. E aí, quando eu vou para um e-commerce, quando eu vou, por exemplo, para uma loja física, ela tem que ser registrada na 35. Então, assim, a gente tem que entender marca como se fosse um lote vago. Como assim um lote vago? Eu tive a oportunidade de comprar um lote vago do lado da minha casa, por N motivos. Para eu não ter vizinho, para eu fazer um espaço gourmet, ou depois eu construir casas ali e alugar, vender. Mas o que eu tenho que fazer para o mínimo de segurança dele? Colocar muro, colocar uma placa de cão bravo, uma câmera de segurança. Porque senão alguém pode pular ali dentro e fazer um uso campeão. Justo título, boa fé, um uso campeão. Então, esse caso da Triton, por exemplo, que o Rodrigo falou, é muito interessante. Alguém comeu mosca. Tá? Estou iniciando agora uma marca, preciso fazer o registro em todas as classes que são de moda. Por exemplo, a bolsas e artigos em couro, 18. Óculos, por exemplo, de sol, 09. Um evento que eu possa fazer da minha marca, 41. Não, você vai proteger em 2 classes, que é a 25 e 35. Isso aí é básico, tem que fazer. Aí depois você pode avançar. Porque a sua marca pode estar, por exemplo, num cosmético. Por que todos os perfumes, por exemplo, têm grandes marcas? Porque talvez você não consiga comprar uma Ferrari, mas você consegue comprar um perfume da Ferrari. Sim. Que é um objeto de luxo, que é um objeto que a pessoa quer ter em casa.
É a mesma coisa. Amanhã depois eu posso fazer um white label como indústria de cosméticos e colocar minha marca. E esse passa a ser também um dos nossos diferenciais, essa visão de modelo de negócio. De como que uma marca ela tem seus desdobramentos. Eu posso ter começado ali uma marca estampando só nela em um produto, uma camisa, mas, putz, vamos fazer relógio depois? Será que dentro da área da educação, hoje, isso ficando tão em voga, infoproduto, podcast, eventos, porque eu posso, mais adiante, querer fazer um evento com o nome da minha marca. Então, enfim, a gente tenta mostrar todos os cenários de possibilidades. Dentro daquilo que é essencial, que o Vinícius falou, na 2535. Mas, olha, vamos já cravar ali os pontos estabelecidos para que não haja problemas futuros. Então, vai muito de encontro com esse direito preventivo. E também com o nível que a marca tá, porque eu já vi marca querendo sair registrando tudo, mas a marca não faturava o que ela gastou ainda com registro de marca. Então, é o momento que a marca tá. Perfeito. Inclusive, a galera que vai começar, eu tenho 2 frentes de raciocínio. A primeira é, se protege o quanto antes. A segunda é, não tenho condição para registrar agora, eu produzo os produtos da marca, eu registro. Beleza, produz, mas saiba que existe o risco. Sim. Já coloca como missão, como Deadline, objetivo, quanto eu tenho que vender para registrar minha marca, da entrada e tal. Legal. Porque senão, se passar muito tempo, já era. Se a marca fizer um bom trabalho de arrancada, fizer uma coleção legal, alguém vai ver e pode registrar. Ou, por coincidência, alguém vai lá e cria a mesma marca e registra, tu perdeu o direito. Em contrapartida, se eu não tinha dinheiro para registrar, eu comecei e agora eu me programei para registrar, se acontecer da marca não tá mais disponível para registro, aí é obrigado a fazer um novo nome ou tentar contornar e conviver com aquela. Perfeito. Entre conviver e contornar, eu prefiro contornar. Sim. Inclusive, se eu tivesse antigamente, quando eu fui registrar a Alfa, né? Sim. Pô, um nome muito comum, tem milhares de marca Alfa. No segmento de confecção, acho que não tinha. Mas aí, pô, se eu tivesse contato com a Total na época, eu teria falado assim, cara, vocês acham que faz sentido? E provavelmente vocês me dariam um feedback. Porque é onde eu registrei simplesmente, beleza, que registrar tá aqui, custa tanto. Mas eu acho que ter essa visão, né, comercial, Sim. Sem dúvida. pô, ter um nome autêntico, nome único é muito melhor. E olha só que interessante. Eu não fui criativo na época. Olha só que interessante, Josué. O ponto ideal, obviamente, que é sempre no começo. Eu até falo, faça em nome de pessoa física. Depois, quando você abrir uma empresa, a gente faz a transferência de titularidade. Mas olha só que interessante que você falou. A gente salva muito o negócio. A gente salva muito o negócio. Tem um cliente nosso, a gente tem uma parceria muito legal com a Brasil, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Tá? Associação muito bacana, com a força política muito legal, está em todo o Brasil. Em 2012, eu já estava saindo de férias e recebi uma ligação. Falou, Vinícius, fui indicado pela Brasil. Nós estamos montando uma balada em Nova Lima, né, que é uma região próxima a BH, uma cidade próxima a BH. Já investimos ali uns belos milhões, já fizemos a placa, só falta registrar a marca. É como se a responsabilidade fosse nossa, né? Nossa. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, beleza, já estou acostumado com isso, tal, vou fazer uma pesquisa da sua marca. Liguei para ele, menos de 5 minutos depois, falei, cara, não dá. Ele, como não dá? Já existe, né, uma marca registrada no interior do Rio Grande do Sul. Ele virou para mim e falou, não, mas o cara tá não sei quantos mil quilômetros de distância aqui e tal. Eu falei, não, cara, a marca vale todo o território nacional, ela tem o princípio da territorialidade, do Oiapoque, que é o Chuí e tal. E aqui, cara, foi quase meia hora de conversa para tentar convencer o cara. O cara já tinha feito uma placa lá gigantesca, logo, letreiro, etc e tal. Consegui. Isso foi em novembro de 2012. Em janeiro de 2013, 247 mortes. Boate Kiss. Ele ia lançar uma marca em Belo Horizonte chamada Boate Kiss. Caramba. Então a gente salva muito esse negócio. Imagine que nesse momento fosse o nome Boate Kiss. Sim. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa lança e depois vai querer registrar. Agora você imagina se o cara tivesse lançado Boate Kiss, no outro dia, além de ter sido fechado, ele ia ter um baita problema de marca. Ia ter que mudar o nome depois do negócio feito, rodando. No Brasil, o que acontece? É um reflexo da junta comercial. As juntas comerciais, né, são distintas de cada estado, né? Tem a Jusesp aqui em São Paulo, tem a Juseng lá em Minas, tem a Juscerge lá no Rio de Janeiro. Então, hoje, mais de 65% das empresas, elas fecham nos 2 primeiros anos. Olha que loucura isso. Acaba que isso é reflexo de marca.
Então a gente tem pouca cultura de divulgação de marca, a gente tem a situação de que muitas empresas fecham e tem a situação que a pessoa não vai investir no momento zero, que é o ideal. Então a gente tem esse problema. O que a gente tem que fazer? Levar a educação, igual a gente está levando aqui agora, e proporcionar para aquela pessoa o melhor investimento. Não é? Então, assim, a gente falou de classes, né? Existem as exceções a essas questões das classes, que são as marcas notórias e marcas de alto renome. As marcas notórias são as marcas mundialmente conhecidas. Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci. Então, eu não posso, por exemplo, montar uma padaria chamada Gucci, porque elas possuem uma proteção especial. Pode até dar entrada no registro, pode até Pode pagar até dar taxa, entrada, o governo agradece. Exatamente. O governo agradece. E as marcas nacionalmente conhecidas são as marcas de alto renome, que aí elas gozam também de proteção nessas 45 classes. No Brasil existem, só para você ter uma ideia, olha só que dado interessante, existem 116, 120 marcas marcas de alto renome. Tá? 87, 88, número mais atualizado, são marcas estrangeiras. Ou seja, elas têm direito de usar todas as classes, é isso? Sim. Mas elas são registradas em todas as classes? Elas não precisam se registrar. Não precisa. Elas conseguem um alto renome, tá? E aí, conseguindo esse alto renome, ela passa a ter, com o efeito que a gente direito chama... em tudo. Prateleira para frente, direito em todos os registros. O Flamengo agora conseguiu recentemente. Nós temos, por exemplo, a Polishop, temos o Garoto, né? O Chocolates Garoto, tem Bradesco, Itaú, Brahma, Skol. Ou seja, se eu quiser abrir uma marca de roupa com o nome Bradesco... Não pode. Não posso, porque mesmo o Bradesco não tendo registro na 25... Perfeito. Porque ela entra em um caminho específico dentro do INPI para ser concedido, né, essa notoriedade ali, né, de alto renome. Sim. E se faz uma pesquisa de mercado. Então, pegar exemplo, a marca Garoto, que todo mundo sabe que é de chocolate. Mas se você lança um tênis Garoto, a marca já é tão famosa, então quando eles fazem essas pesquisas top of mind, de entender que em todas as praças todo mundo conhece a marca Garoto, quando eu vou usar um tênis, eu imagino, subtende que a Garoto agora lançou também tênis. Sim. Coca-Cola já está mais inserida dentro do mercado de vestuário, mas as pessoas iriam fazer essa associação. E aí... Pegando o gancho tu falou do tênis, a Veja, por exemplo, que entrou no Brasil 10 anos atrás. Para quem não conhece, a Veja ela é uma marca francesa, tem 19 anos no mercado internacional, ela está em mais de 100 países. E quando ela chegou no Brasil, ela se deparou com uma marca que estava registrada com Veja, que é o que a galera conhece lá como alvejante. E ela demorou 10 anos para conseguir o direito de usar o tênis Veja no Brasil. Sim. E aí gerou agora essa polêmica da troca de nome de Verte para Veja, onde muitas pessoas não sabiam que era Veja, porque não conheciam a sua marca no Brasil. E também um feedback negativo de algumas pessoas que consumiam a marca e falaram que não iam usar uma marca com o nome de alvejante. Sim. Ou o nome de uma revista, né? Ou o nome de uma revista também. Você tem um caso da Kibon que é interessante, que ela atribui uma marca fazendo um estudo local em cada país que ela entra. Então aqui ela chama Kibon e no México ela tem outro nome, que ela faz o estudo da fonética para saber se aquele produto vai ser bem aceito. Sim. E talvez sim, utilizar um produto Verte, com o nome Verte, um produto francês com essa marca, e aqui no Brasil a gente ainda tem essa cultura de valorizar muito o que vem de fora, marca Veja, as pessoas já podem não olhar com tão bons olhos assim. No caso foi por questão jurídica mesmo, eles não tinham o direito de usar e aí acabou barrando e ficaram 10 anos e o processo jurídico de INPI também demora às vezes, demora. né? Em muitos países, por exemplo, o Burger King não pode chamar Burger King. Na Austrália, por exemplo. Chama Hungry Jack's. Hungry Jack's. A mesma coisa com o KFC, né? Com o Kentucky Fried Chicken. Né? Isso não é diferente também com as marcas de moda, de uma forma geral. Então a moda pegou uma certa conotação aqui, o tênis fez sucesso com a marca Verte, que é verde em inglês, né? E aí sim... É verde em francês. Francês, perdão. Francês, que é a origem da marca. Exatamente, verde em francês. E aí sim a gente tem uma situação que é uma troca de marca para uma situação jurídica que, né, a rampagem talvez não seja tão interessante, né? Quem já conhece a marca lá na França, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, influencers que tinham já o nome Veja, porque era mais chique ter o nome Veja do que o Verte, porque trouxe de fora, né? Trouxe de fora.
Entendeu? Então, essa concepção marcária é incrível. E hoje a gente tem uma novidade no Brasil, desde outubro de 2021, que é a marca de posição. Essa é legal. O que é a marca de posição? E a gente vai falar depois uma novidade que eu falo, se Deus quiser, vai ter ano que vem, que são as marcas fonéticas também. Mas a marca de posição, o que é? Eu vou falar, você vai matar a charada. É o solado vermelho da Lobotan. Uhum. É aquela ondinha da Vans. Ou quadriculado da Vans. Ou, assim, tênis, Né? com três ilhós na ponta. As 3 listras, por exemplo, da Adidas. E a primeira marca de certificação brasileira é a Osklen. Aqueles 3 ilhós na ponta do sapatênis ali que ela tem. Né? Então, é incrível isso, marca de posição. Né? Então, exemplo, o N da New Balance, por exemplo, é uma marca de posição. Então, não pode vir, por exemplo, uma outra empresa e colocar um N naquela posição do tênis que fica nas laterais. Isso é coisa muito legal. Nós vamos ter também, né, no Brasil, a gente espera aí que o advento das marcas fonéticas, né, que é o famoso barulhinho do Netflix, por exemplo. Né? Isso tem registro também? Tem. Lá fora tem? Tem registro da marca então, fonética. Tá para vir para cá, pro Brasil. Tá para vir para cá. É bem legal. Quando você abre um YouTube, por exemplo, né? Então, assim, hoje o mundo das marcas, a gente não pode só... minha marca está registrada, está tudo bem. Não. Para a gente ter um valuation, falando de valuation, né? Quanto mais classes registradas, quer dizer que eu tenho mais poder de valuation? Talvez sim. Talvez não. Quantidade necessariamente é qualidade. Não necessariamente qualidade. O que define o valuation de uma marca, Rubem? Olha só, eu atuo de várias formas para entender o valuation. Primeira coisa, o Vinícius já citou, que é a questão da proteção da marca. Tá? Quanto mais níveis de proteção a marca tem, a gente entende que mais valor ela pode agregar na marca. Tá? A segunda coisa que a gente observa é se há um crescimento de receita, se esse crescimento é consistente com o passar do tempo, né? Ou seja, significa que a marca está tendo mais penetração. Aí, o seguinte, eu volto um pouco para que as pessoas entendam o seguinte: para que você tem uma marca? Para que você quer fortalecer uma marca? É porque você quer aumentar suas margens, ou seja, você quer um premium price. Ou seja, eu posso comprar uma determinada marca, né, e fujo, ou posso comprar um commodity. Sim. Aí eu falo assim, não, eu vou comprar essa marca porque essa marca me traz confiabilidade. Olha só que interessante. E também a questão do... eu quero ser visto usando a marca, né? Isso, exatamente. Sim, mas o que a gente chama de teoria de atravessar a rua. Né, Rui? A teoria de atravessar a rua. Eu vou contar. Só continuar. Aí a gente faz a pesquisa, né? E nessa pesquisa, o resultado que eu dou, um laudo, né? E nesse laudo eu aponto, olha, as fortalezas da sua marca são essas e as fraquezas são essas. Eu não dou uma consultoria, mas eu aponto para a pessoa assim, o que ela precisa observar dentro daquele conceito de pesquisa que a gente fez para melhorar a marca. E outra coisa também que a gente considera é a idade, né? Por exemplo, para uma prestadora de serviço, eu sou um escritório de advocacia, dando um exemplo, né? E eu sou um advogado, um escritório de advocacia que tem 20 anos de mercado, e eu sou um escritório de advocacia que tem 1 ano de mercado. Na cabeça do consumidor, o que tem 20 anos teria mais valor, ele poderia cobrar um premium price por isso. Né? E assim vai, por exemplo, se você passou numa loja, quer comprar essa caneca, se você achou num grande magazine que custa 100 e numa loja perto da sua casa que foi fundada há 1 semana e ela valendo 20, você vai comprar, você quer só aquela marca. Então, para o comércio, o tempo não é tão relevante quanto para o serviço. Então, a gente considera esse aspecto também. A questão da experiência. Aparentemente, o mais antigo tem mais experiência. Né? Obviamente, tem marcas, inclusive no mundo da moda, que são fora da curva. Né? O cara lançou, deu 6 meses, o cara começou a bombar. Tem muitas aí no mercado, mas de moda. Isso é geralmente uma exceção. Isso. Tá? Agora, a teoria de atravessar a rua é o seguinte... eu costumo dar um exemplo assim, tem uma padaria de um lado da rua chamada Pão do Rei e tem uma padaria do outro lado da rua chamada Pão Real. Você está vindo na calçada do Pão do Rei, de repente você atravessa. Esse movimento foi espontâneo. O que te atraiu isso aqui para vir para cá? Foi o intangível.
Aqui você viu o atendimento, Sim. aqui você viu a qualidade, aqui, ou seja, você vê... Preço não era o problema. Não tinha uma polícia dando batida na porta do negócio para te afugentar. Você, supersticioso, não tinha uma escada debaixo da marquise que te fez atravessar. Não tinha um cachorro bravo lá, um pitbull solto. Você atravessou voluntariamente para comprar no outro lugar. Entendeu? Isso aí, genericamente, é o que a gente chama da força do intangível, é a atração. É o que a gente chama, por exemplo, do mercado de luxo, que a gente tem que aprender demais com ele, né? O mercado de luxo ensina muito. Por que as grandes marcas só são grandes marcas? Primeiro, porque tiveram necessariamente um trabalho de propriedade intelectual muito bem feito. Quando a gente vai falar de uma marca, por exemplo, igual a Supreme, né? O que a Supreme fez? Hoje ela coloca a marca até em tijolo, né? Mas o que a Supreme fez? Ela deu o desejo da marca. Dar o desejo de uma marca, ele passa por um trabalho muito bem feito de propriedade intelectual. Repito, lá fora eles sabem a regra do jogo. Por isso que geralmente eles ganham. Aqui a gente tem que aprender as regras. As regras são a propriedade intelectual que aquela marca vai fazer com que você atravesse a rua e compre. Vai fazer com que você vasculhe um site e não apareça os sites primeiro que são comprados ali e que você vá para um outro site. Isso é poder de marca. Esse é o poder do intangível. Só que a gente nunca vai ter um poder de marca se a gente não tiver um registro. Você está aí com um agasalho muito bacana, da sua marca e tal. Esse agasalho é seu? É. O que prova? Uma nota fiscal. Nem que você jogou fora, mas é uma nota fiscal. Você está andando com seu carro na rua, a blitz te para. Você tem que ter um documento. Ou você está com o poder do documento, às vezes um carro alugado, tá? Mas você está com a posse daquilo. A marca é a mesma coisa. Se eu estou fabricando, qual documento tem que te dá direito de fabricar este produto com esta marca? Sim, aí a gente tem situações muito interessantes, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, a Magazine Luiza comprou a Netshoes. Sim. Ok? Foi uma briga cabeça a cabeça da Centauro Esportes com a Magazine Luiza para comprar a Netshoes. Não sei se você sabe, mas a Netshoes, na época, devia mais de 240 milhões de reais. Eu estava por dentro. Pois então. Olha só que interessante. Por que 2 empresas, então, passaram a brigar, pagando fortuna, 400 milhões, 370 milhões e tal, numa empresa que estava devendo muito? Olha só que interessante. O poder do intangível, igual o Rubem falou. O consumidor do Netshoes, ele quer comprar o tênis na loja virtual e que o tênis chegue para ele. E se chegar, tá tudo bem. Se o tênis chegar errado e ele devolver e os caras mandarem outro tênis depois, é o que vale para ele. Ele não quer saber do CNPJ. Ele não quer saber se está vendendo. Ele quer saber se a marca está entregando. Se a marca está entregando, aí sim a gente tem um poder muito grande. Como ela devia muito, e a gente tem uma outra palavrinha mágica também para valuation, que é equity, quanto que vai valer daqui a 10 anos? Porque você vende pelo equity também. Interessante. Qual a diferença de valuation e de equity? Sim. Valuation é quanto vale hoje e equity é valor futuro? Valor futuro, valor previsível, tá? Eu acredito que o valuation está atrelado ao método da valoração. O equity é o patrimônio em si. Na verdade, assim, tecnicamente, isso aí é chamado de goodwill, ou seja, é a diferença que o cara está disposto a pagar por ele imaginar uma rentabilidade futura. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso adquirir uma empresa que o valuation dela, tecnicamente, tenha sido 1 milhão. Mas eu acho que essa empresa vai me dar... O dono fala assim, não, eu não vendo por 1 milhão, eu vendo por 1.300.000. Aí o cara analisa e fala assim, não, esses 300 mil, eu vou ter uma rentabilidade no futuro que vai permitir, vai compensar eu comprar essa marca. Isso é contábil, né? Para quem gosta de contabilidade, está lá no CPC 15. Né? Agora, o interessante, que eu gosto sempre de falar, contar para o pessoal é o seguinte, a marca passa por 4 estágios, tá? Contabilmente falando. O primeiro é o estágio do registro. Ou seja, você registrou sua marca, né, você gastou ali fazendo o registro e tal, e o valor contábil é exatamente o valor da sua marca, naquele momento do registro. Aí você montou lá uma padaria, para continuar na nossa história da padaria. Então é o seguinte,
colocou uma placa, colocou, né, fez o anúncio. Dá um exemplo aí numa loja de roupa. Ou uma loja de roupa, né? Você montou lá uma loja de roupa, colocou tudo lá, né? Aí o seguinte, você passou na porta, viu a loja, você tinha uma necessidade de comprar aquela roupa e você comprou. Então é o seguinte, você já está no segundo estágio da marca, ou seja, a empresa, a marca em si, ela tem a capacidade de satisfazer uma necessidade sua. Só isso. Então, ou seja, você precisou de roupa, você foi lá comprar. Agora, você imagina que você desenvolveu um agasalho, né, que seja diferenciado, que na chuva não te deixe sentir frio, que sei lá, uma coisa nova, né? Então, assim, você trouxe para o consumidor uma nova experiência, uma expectativa. Nossa, se eu usar esse negócio, eu posso sair na chuva que eu não vou me resfriar. Então você gerou uma expectativa. Quando você gera uma expectativa no consumidor, você atingiu o máximo do que a marca pode oferecer. É por isso que... É confiar na marca. Tipo, eu gosto muito de Nike. Se qualquer tênis que a Nike lança, eu confio que é bom. É tipo Exatamente. isso. Por exemplo, não que todos os tênis sejam bons, simpatizo também com a concorrente, mas só usando como exemplo aqui, né? Exatamente. Sim. Aí, ou seja, e é o mesmo princípio. E dou um exemplo claro também. Às vezes a gente trabalha com educação, já teve aluno que falou, aluno que está vendendo aí alguns milhões, fala assim, cara, tu pode lançar qualquer coisa, eu compro tudo, porque eu compro o negócio, tu vai lá, me ajuda, eu vendo mais, eu ganho dinheiro. Então, é a confiança da marca do Jesué como um mentor para as marcas. É simples, você deixou de ser simplesmente uma escola, ou seja, que vai ensinar alguma coisa, você já gera uma expectativa de qualidade no aprendizado. Ou seja, é o mesmo conceito de bolsa de valor, né? Por que alguém está disposto a pagar mais por uma ação? Porque ele acha que vai ter mais rentabilidade. Ou seja, gerou uma expectativa. Então, esse é o quarto estágio. Infelizmente, existe a situação do ocaso, que é o último estágio de todos, né? Que a marca, a pessoa não investe... O ocaso. Quando a marca perde valor. Por quê? Porque o cara não investiu, o cara não teve a proteção adequada, entendeu? O cara deixou a marca morrer com o tempo. Então, ou seja, a marca pode ter esses quatro estágios. O estágio do registro, né? A contabilidade é igual ao valor, a fase da satisfação da necessidade, a fase da geração de expectativa e eventualmente pode chegar, dependendo das decisões gerenciais, pode chegar ao ocaso. Né? Isso vem muito de encontro ao mercado de moda, porque principalmente mercado de marcas de moda, né? Que existe sempre uma marca que está em alta. Sim, em inúmeras categorias, em segmentos, essa marca que está bombando. E nenhuma marca fica no topo a vida inteira. Não. A gente, sou da geração Y, mas a galera que é nova, muitas dessas pessoas não conhecem as marcas que a gente consumia 15 anos atrás. Verdade. A gente consumia, eu costumo dizer que vendia, porque eu não consumia. Eu comecei a consumir marca quando eu criei a minha. Mas são marcas que a gente olha para o passado, elas eram incríveis, eram muito famosas. Chegaram num auge, mas elas decaíram por Zump, mercado. Várias. Essa Zump é um exemplo. Mas decaíram por N motivos. Inclusive estratégia. E aí, se a gente imaginar que naquele momento, se ela tivesse vendido, teria ganhado dinheiro. E aí esperou desvalorizar, ou N motivos, ela acabou perdendo valor de mercado, desejo do cliente. É exatamente isso, né? Eu tenho uma outra tese também. Tá? Você tem que ter apego ao capital, não ao negócio. Porque o negócio pode cair. Agora, se você tiver capital, você faz vários negócios. Entendeu? Então, a mentalidade, às vezes, do empreendedor é essa. Ele tem tanto apego ao negócio dele, assim, que às vezes ele vê o momento, ele pressente o momento do ocaso e não se desfaz, entendeu? Não protege o seu capital. Aí, moral da história, ele morre junto com... Isso é interessante. O Flávio Augusto sempre fala muito, né? Nunca se apaixone por uma marca, né? Por um negócio, né? Ele fala por uma marca. Ele fala por uma marca. Eu falo até do ponto de vista assim, de que você pode amanhã depois vender uma marca, né? Você pode fazer um trabalho de licenciamento. Então, isso é interessante. E muitas vezes também, às vezes você é apaixonado pela marca e você chega numa empresa, né, de propriedade intelectual, faz a pesquisa, a marca não está registrada.
E Ou é aquilo- tão apaixonado pela marca que chega na hora de vender, não vende, Não vende, desanda, tá vendo o desanda. auge, e a marca não fica no auge a vida inteira e tá perdendo 90% do valor. Isso comum. Você já marca o negócio, porque você vai envolver emoção aonde você deveria ter a racionalidade para tomar decisão. Mas é difícil fazer essa separação. A gente acaba se envolvendo, não tem jeito. Por isso é que, mesmo você fazer, eu fiz um valuation hoje, tá? Então é o seguinte, da forma de marca, da forma que a gente está fazendo, né? Assim, a gente sempre sugere a continuidade. Porque é o seguinte, às vezes a percepção que você tinha e que o mercado tinha muda. Sim. E você tem que se antever essa mudança. Até falando um pouquinho, né, dessa metodologia que a gente criou, o que acontece? Hoje o trabalho de valuation é um trabalho caro. Tá? E além do que, as pessoas que fazem trabalho de M&A, por exemplo, vai fazer valoração de patrimônios tangíveis e intangíveis, ela não entende dessa visão da propriedade intelectual que a gente adquiriu ao longo dos anos com a Total. Tá? Então a Total ela vai muito além de uma empresa que refaz o registro da marca. A gente tem a questão jurídica, tem a questão de contratos, etc., licenciamentos, né? Então, beleza. Internacionalização também. Internacional, a gente faz muita exportação de empresas brasileiras que querem investir em alguma parte do mundo e registra as marcas lá, como também empresas brasileiras, estrangeiras que querem investir no Brasil. A gente faz essa importação de propriedade intelectual. Mas, pegando esse gancho aqui, o que a gente viu na dor do nosso cliente? Às vezes, você quer saber o valor da sua empresa, você quer saber o valor, sobretudo, da sua marca. Vamos pegar aqui os alunos do Verde Mar. Às vezes, o que ele tem é a marca. Ele não tem um estoque, porque às vezes ele faz a questão do estoque ali de acordo com a demanda. Ele tem a marca, é o patrimônio dele. Qual que é o valor disso? Interrogação. Qual que é o valor disso? Quanto vale o Marcas Podcast? Quanto vale a gente tem que fazer, a gente faz lá o trabalho. Então, o que a gente fez? A gente popularizou esse sistema. E é por isso que o Rubem fala da continuidade. Então, a gente tem um valor, que a gente vai fazer um valor, inclusive, para o pessoal do VDM, valor mega especial, para saber. Você quer saber quanto que vale a sua marca? A gente vai dar um valor patrimonial. Mas é um sistema? Sistema, cara. A gente criou um software. E como ter assertividade? Porque eu vou dar um exemplo. E a minha marca, ela passou por vários momentos. E ela já valeu mais do que ela vale hoje, inclusive. Por quê? Escuta essa história. Eu já falei isso algumas vezes aqui no programa, mas eu acho que vem bem ao caso aqui. Eu saí de uma empresa que faturava 500 mil no ano, fui para 1,5 milhão no segundo ano quando eu comecei a vender na internet, fui para 4 milhões e ela só saiu para 4 milhões porque a gente popularizou a marca na questão do branding, do marketing, porque a gente usou os canais de YouTube, os influenciadores, a marca ficou muito famosa, ficou muito conhecida. Legal. E isso fez a marca escalar vendendo na internet. Naquele momento, a marca valia muita grana, porque a gente tinha previsibilidade de negócio e tinha a nossa marca vinculada a inúmeras figuras públicas que usavam a marca. Aí veio uma crise que eu passei, crise na marca, cresceu muito rápido, não estava estruturado, era moleque. Fui moleque. E aí... Mas com certeza trouxe vários e vários aprendizados. Sim, que hoje negligenciei na época buscar consultoria, achei caro, não me preparei. Aí veio uma crise ali e aí, beleza. E naquele momento de que a marca estava em alta, eu fui buscar um escritório para fazer o valuation da marca. Porque eu já tô faturando milhões aqui, vamos fazer um valuation, né? De repente, encontrar um sócio para investir. Eu tinha essas ideias, eu já pensava em licenciar na época. Aí passaram um orçamento para mim de 15 mil reais. Que na época parecia muito, mas hoje é um valor simbólico, até. Hoje em dia, para valuation, né? Aí a pessoa começou a me falar o que era essencial para eu justificar o valuation, que na minha cabeça eu achava que sim. Porque, vendendo 4 milhões no ano, com um EBITDA médio de 20%, tu imagina que a previsibilidade em 10 anos de fazendo uma receita futura ia valer uns 4, 5 milhões de reais. Só que ela, para te justificar o valor, tem que ter isso. Tu tem um negócio agora, tem um modelo de negócio que está funcionando, que não te garante que ano que vem... E, de fato, o tráfego caro começou a ficar muito caro, mudou o modelo de negócio e tal, tudo mais, começou a mudar muita coisa. E aí, depois dessa reunião, eu comecei a trabalhar nos pontos que ela falou. Por exemplo, previsibilidade independente do modelo de negócio. Aí, tem mais canais de venda. Aí, como eu tinha, na época, já vários pontos de venda. Eu não sei se já tinha 100, 80, 90, talvez, não sei. Mas eu iniciei o projeto de expansão para lojas próprias e franquia. Que é um dos pontos para ti ter previsibilidade. Se eu consigo franquear, o cara consegue ter resultado, a gente tem um valuation maior do negócio que em si é baseado na marca, porque ele é um projeto de franquia, a previsibilidade, ela vai te dar segurança, né? Quem está do outro lado da mesa está querendo comprar baseado em quê? Baseado em continuidade.
Então, quanto mais segurança a gente coloca na mesa, mais aumenta esse valor. A gente tem um caso emblemático de um parceiro, ele entrou para uma rodada, né, de conversa e aquele papo. Quem está querendo vender quer mais, quem está querendo comprar quer diminuir. Uhum. Então, ou seja, quem está vendendo tem que colocar muita segurança na mesa. E qual foi o trabalho de consultoria que eles fizeram na época? E, assim, não abrindo nomes, mas começou uma né, rodada de negociação em torno de 900 milhões. E com a consultoria, eles elevaram o valor para 1,4 bi. E qual foi o trabalho feito? A integralização de todo o patrimônio, avaliaram marcas, submarcas, patentes, direito autoral sobre as metodologias que eram feitas dentro daquela empresa. Ou seja, colocou mais profissionalismo na mesa, colocou mais segurança. Então, ou seja, eu entendo que aquele time ele é mais maduro. Se ele é mais maduro, pô, vale mais. E aí, nessa metodologia, a gente criou um sistema que a gente consegue entregar em até 5 dias úteis o valor de mapa com uma zona de calor. Exatamente fazendo isso que você falou. Por isso que Quais são os pontos que é analisado? Na verdade, a gente faz uma análise de inforrelatório, tá? Porque é quase impossível a gente só valorar um patrimônio intangível, a marca. Essa metodologia que a gente criou é única porque você sai com um valor de marca. Se você quiser um valuation full, que a gente chama, né? Aí sim você vai precisar fazer um valuation dos seus patrimônios ativos, tangíveis, passivo, das suas dívidas, etc. Mas hoje a gente consegue entregar para a pessoa, de acordo com um laudo, com a visibilidade de propriedade intelectual, qual que é o valor da marca dele hoje. Nesse projeto nosso, o que a gente faz? A gente tenta fazer uma recorrência, uma fidelização com o cliente de forma anual. Daqui a 1 ano, você vai ter com um desconto o mesmo valuation da sua marca. Porque é o momento. Quanto tempo que dura uma avaliação de marca? Pode durar 15 segundos. Imagina só. O influenciador foi lá, fez merda usando a camiseta, era um parceiro da marca, pronto, o valor da marca... Vamos ser sinceros, a gente teve um escândalo há anos atrás da Zara, né, envolvendo ali trabalho escravo, aquelas questões todas. A marca, depois do escândalo, ela passa a valer necessariamente menos. Então, por isso que a gente precisa fazer uma previsibilidade e uma assiduidade daquela valoração. Hoje, a gente tem um valor, né, falando de valor, de R$3.000. Você valorar quanto que vale a sua marca. A gente entrega com uma zona de calor, a gente entrega com um laudo muito bem amarrado. Por quê? Existe uma palavra muito importante no valuation, que é a finalidade. Qual é a finalidade do valuation? Para que tu está avaliando? Perfeito. Isso vai mudar todo o contexto e vai mudar todo o valor de marca. Por quê? Estou avaliando para vender, é diferente de estar avaliando para... Sem dúvida. Se eu tenho um sócio... Evoluir grau... a gente fez os seguintes pilares, né? Se é uma dissolução societária. Boa. Eu tenho que é sócio... o caso de desvalorização, que não consegue fechar negócio com o sócio que começou contigo pelo valor real da marca, tu acaba pagando ali uma porcentagem que tu acha justo, Sim. Porque os dois querem se livrar de um possível problema que é a sociedade. Mas aí você está querendo valorar o patrimônio que você tem. Vamos falar dos seus Sim. alunos. Você tem 2 sócios, começaram o negócio, infelizmente o negócio não deu certo, a marca já está fazendo a sua rampagem. Pô, vamos saber qual que é o valor, para saber quanto que vale, quanto que eu tenho que te pagar, ou você paga a minha parte, ou eu pago a sua parte, a gente coloca no mercado. Então a gente entrega o valor da marca. Porque isso antigamente... Repito, o pessoal não sabia fazer valoração de patrimônios tangíveis, sobretudo marca, era caro. E esse sistema que nós criamos é para quem? É para o micro empreendedor individual, para o pequeno empreendedor individual. Quando vai para o grande, igual o Rodrigo citou aqui o caso de empresa que foi valorada de 900 para 1,4 bi, não tem como fazer valoração de marca sem fazer um valuation full. Então, para pequenas e microempresas que era caro fazer um valuation de propriedade intelectual dos seus ativos intangíveis, 15, 20, 30 mil reais, hoje você faz isso com a Total por 3. E quais são os pontos que são analisados? Pontos de venda, faturamento? Isso, agora, Vinícius citou, a gente tem citado... Antes do Rubem começar, trazendo mais um motivo, que acho que até a finalidade de você manter uma continuidade, é de você aferir o avanço das suas estratégias. Então, se uma vez por ano eu estou fazendo avaliação, né, do que é meu, será que o time de marketing, junto com todos os avanços que foram desenvolvidos ao longo do ano, quanto aumentou?
não só somente para o valuation de marca, mas o valuation pocket também, né? De você entender se, baseado no meu fluxo de caixa descontado, se a empresa está valendo mais ou menos. Pô, como que foi o ano baseado nas estratégias? Isso, exatamente. Assim, o Vinícius tem falado muito sobre ativo intangível, né? Assim, a gente tem falado aqui sobre isso, né? Só que é o seguinte, as empresas também têm que se preocupar com um negócio chamado passivo intangível. Você pode ver, às vezes, por exemplo, uma empresa toma todo o cuidado, mas ela não se preocupa, por exemplo, com os problemas trabalhistas. Então, né, ela gerou um passivo intangível, entendeu? A empresa que hoje em dia está muito comum falar ESG, né, ESG e tal, né, que é cuidado com o meio ambiente. Sim. Então a empresa não tem esse cuidado. Então o que ela está gerando? Um passivo intangível. Então é o seguinte, no nosso questionário a gente aborda esse tema também, né, aborda as questões de posicionamento da marca, como é que a pessoa vê o posicionamento da marca junto com os clientes. Obviamente que avalia a localização, o conforto do cliente no momento da compra. Porque, assim, na verdade, a gente estabeleceu formulários e questionários para vários segmentos. Por exemplo, um comércio é diferente de uma indústria. Uma indústria é importante, por exemplo, ter registro de patente. No comércio, necessariamente não tem essa importância, porque o comércio já vende que já foi patenteado. Né? Na indústria, a gente preocupa com logística. No comércio, no serviço, não tem. Então, assim, o serviço tem outra forma de fazer. Então, a gente abordou até agora, e a gente... eu acho que tem até a igreja, a gente conseguiu fazer um questionário para avaliar. Aí eu estava... Foi até engraçado. Valuation de igreja é nova para mim. Valuation de igreja. Exato. Igreja não deixa de ser uma empresa. Pois é. Porque uma vez eu vi isso de um pastor que eu achei fantástico. Ele falou, para a gente atender os fiéis, a gente tem que administrar. Não é? Tem que administrar muito bem. Não é? Então... hotéis, né? Porque eu estava conversando com hoje o questionário, eles são 40 e poucas perguntas. Não, são menos. Mas vamos lá, vamos fazer uma consultoria gratuita aqui. Tá. Na Alfa, o que eu analisaria na Alfa hoje? A Alfa é uma empresa, primeiro... É a marca de roupa do Josué. É uma confecção ou é uma venda web? Ela é venda online e venda multimarca através de licenciamento. Tem 120 pontos de venda. Então, eu olharia o aspecto do e-commerce. Ok? Como é que é o seu processo de entrega? Como é que você trata o feedback dos seus clientes? Porque às vezes o cara fala assim... É muito comum, às vezes, estar num lugar e alguém fala assim, olha, eu não gostei dessa xícara porque essa xícara tem esse negócio abaulado. O proprietário traz esse feedback como ofensa pessoal. O Vinícius falou assim, olha, Rubem, todo mundo avalia a marca de qualquer jeito. Ninguém sabe de propriedade intelectual. Eu fiquei ofendido? Eu não fiquei ofendido. Eu falei, não, ele me colocou um desafio. E, às vezes, é muito comum você ir no lugar e a pessoa olhar o feedback como... uma coisa extremamente negativa. Então, a gente se preocupa com o feedback do cliente, com a logística de entrega, com o caso de devolução, né? E como que você percebe a sua marca, entendeu? Como que a marca se posiciona junto com os seus clientes e como você enfrenta os seus concorrentes e como que você... quando você diz enfrentar concorrente, é assim, o que te diferencia do concorrente? Tal, mas né? O faturamento ele envolve também. Sim, quanto fatura no e-commerce, quanto fatura em lojas próprias, lojas sim. físicas, lojas multimarcas? Sim, aí eu teria que fazer separado por cada coisa. Porque, por exemplo, se eu quiser avaliar lá nesse software... Consegue. Tem todas as perguntas necessárias. Empresa o que são médias empresas, né? Que faturamento até 4,8 milhões. A gente consegue. Mais do que isso, a gente não indica. Essa metodologia ela foi feita para pequenas e microempresas. Tá? E ali você tem uma zona de calor. Você tem um valor que a gente acha que é o fiel da balança, tem um valor no cenário ruim e um valor no cenário ótimo. Então, acaba que ele tem um valor, mas com duas possibilidades de acordo com a situação atual dele. Né? Isso é muito legal também. Porque na Alfa, por exemplo, como eu falei, no auge... a marca ela já vendeu mais do que ela vende hoje, porque hoje ela está muito mais focada em multimarca do que e-commerce. A gente tinha crescido muito no e-commerce naquela época.
Só que ela nunca baixou o faturamento, ela deu uma estabilizada, a gente seguia Sim. crescendo. E naquele momento, a marca era super conhecida porque ela cresceu rápido, então ela Sim. ficou em evidência assim, no mercado do street skate. E aí depois ela continuou vendendo, mas ela não estava tão em evidência. Então eu posso dizer que o valuation da marca caiu mesmo faturando a mesma quantidade. Por isso que a gente fideliza esse valuation, né? A gente coloca lá R$3.000, depois a gente coloca lá 1.999, o cara já tem um desconto de 33% se ele fidelizar daqui a um ano. Tá. Só que vamos supor que nesse meio tempo aconteceu um caso de morte de um dos sócios. Tá? Aí você precisa fazer um valuation, talvez full, porque você não está querendo só vender a marca. Você está querendo vender o que também? Você está querendo vender, por exemplo, a empresa inteira. Tá? E aí a gente faz esse valuation full que a gente já faz no nosso dia a dia. Essa metodologia ela é aplicada para pequenas e médias empresas. Aí outro ponto. Beleza, o valuation da marca diminuiu, mas em contrapartida, em 2020, quando o Josué passou a se tornar uma referência, uma pessoa pública e um influenciador, consequentemente aumentou também o valuation da marca, porque hoje a Alfa não é Alfa, não é só a Alfa, marca do cenário, é a Alfa que é a marca do Josué. Então, eu até, inclusive, foi parte estratégica minha. Eu vou me posicionar bem no mercado para que reflita também na minha marca. Olha só que interessante. Nesse valuation nosso, e em qualquer outro valuation, mas vamos falar especificamente dessa questão de marca, a gente precisa de uma coisa, sinceridade. Se você mentir para você mesmo dentro do nosso formulário, você vai ter um valuation errado. Então, essa sua percepção ela é muito legal. Ela teve um boom, depois ela deu uma estabilizada, depois eu comecei a trabalhar mais no meu curso, a minha imagem pessoal, tá? Então, essa sinceridade para a gente chegar no valor, ela é muito importante. O que acontece na maioria das vezes? Vamos falar de novo de solução societária. Você tem 2 sócios ou 3, acontece muito, né, Rubem? E aí, um dos sócios pede o valuation. E aí, o que a gente faz? A gente indica o outro sócio que faça o valuation com uma outra empresa para você chegar no final dar uma balança. Boa. Só que quando a gente vai falar de personalidade jurídica, que é uma personalidade fictícia, a gente está com um conglomerado ali de pessoas. Então, o que a gente costuma falar? Gente, traz todo mundo para a mesa. Vamos fazer a reunião, a não ser que você, a pessoa física de um dos sócios, peça um laudo. Tá? E aí a gente vai conseguir entregar um laudo de valuation para ele fazer o contraste com outro laudo de outra empresa que o sócio dele pediu. A gente traz todo mundo para a mesa que a gente fala, o que a gente está querendo aqui é a realidade. E a realidade ela vem do pensamento dos integrantes dessa determinada empresa. Então a gente precisa da sinceridade para a gente chegar no valor patrimonial interessante. Legal. Agora, falando sobre registrar uma obra, uma arte, uma estampa, que é muito comum, né? Hoje em dia vai se tornar mais comum. Sim. Tem um caso interessante, né? A Lojas Renner, por exemplo, ela foi condenada a indenizar um profissional que fez uma arte lá, digital, postou na internet, Paulo Roberto, e ele ganhou 10 mil por danos morais e 77 mil por danos materiais por ter a marca, né, a Renner, ter comercializado os produtos com a arte dele, Sim. com uma estampa batizada de Santinha, sem autorização ou pagamento, né? Aí, no caso, ao final ali da apuração de provas, o juiz ele determinou que realmente tinha traços idênticos na arte, a obra do cara, né? A marca foi lá e pegou e se inspirou fazendo essa estampa. E aí, considerando, né, que nessa determinação do juiz lá teve uma busca e apreensão que eles não encontraram um número X de peças para indenizar a pessoa ali por, né, danos materiais, né, porque eles ganharam em cima da obra dele, eles determinaram em torno de 3 mil camisetas. Aí, avaliando essa indenização, o cara recebeu 77 mil, no caso, o valor vendido de R$ 25,90 por peça, 3 mil peças, R$ 77.700 ele ganhou por ele ter uma arte e ele ter registrado aquela arte. Sim. Ele criou aquela arte digitalmente, registrou e aí Na verdade, ele teve como se proteger, como se defender, né? Na verdade, a gente tem 2 processos contra a Renner também, que nós ganhamos. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, olha só que interessante. Nesse caso da Renner, com o nosso cliente, foi bem idêntico a esse caso, tá? A Renner pegou a estampa, colocou, era uma marca própria da Renner, né? Era uma estampa de um zumbi. Esse cliente nosso é o Mattioli, que ele é um cracaço de desenhar. Ganhou vários prêmios, inclusive. Então, um belo dia, a Renner estava lá. O que a gente fez? A gente conseguiu lucros cessantes, que é isso. A gente, inclusive, pediu o valor contábil das blusas. A gente já fez isso também com outras marcas bem conhecidas,
que, por incrível que pareça, utiliza muita marca. É o famoso problema do estagiário, né? O estagiário pegou uma marca aqui e colocou. Só que aí, José, olha só que interessante. Como a gente está falando de direito autoral, né? É legal a gente fazer o registro via blockchain, é rápido, é barato, tá, gente? Só que a gente não precisa do registro para a gente entrar com uma ação judicial dessa, tá? Isso não é uma marca, no caso foi um personagem, né? Foi uma criação. Direito autoral. Primeiro ele fez um personagem artístico. Então provavelmente ele nem tinha registro então Não, dessa obra. Não. Ele só conseguiu provar que aquela obra era de autoria dele. Tem um caso, que aí eu não vou citar, né, porque é um caso muito midiático, que a gente entrou com uma ação judicial. O Mattioli, tá? Depois, né, até pesquisa aí que ele é muito fera. Ele ganhou um prêmio, tá? Acho que foi 40 anos do filme Exorcista. E aí uma das categorias era para fazer uma paródia daquela parte que o padre está entrando, né, naquela casa ali escura. E ele fez um negócio muito legal, que foi o cara meio que abrindo assim o sobretudo, né? E aí uma grande marca brasileira colocou a estampa, colocou a logozinho dela, começou a vender as camisas, na época R$ 139,90. Só que um belo dia, quem estava usando a camisa, o Rodrigo Hilbert. Ele faz uma cozinha de fogo lá, ele tem a Ferro e Fogo, é um programa dele assim. E ele estava usando. Então, a gente fez a notificação para essa empresa, tá? E conseguimos, sim, a gente fez depois até um acordo, mas a gente estava levantando o lucro cessante, inclusive a questão contábil de quantas camisetas daquela tinha sido vendido, para a gente conseguir danos materiais e também danos morais, porque afetou ali a imagem, de certa forma, né? Do artista. O que a gente não pode infringir nunca, né? Porque existe uma dicotomia muito grande entre o que é paródia. A gente está vivendo hoje um mundo dos memes, né? Sim. Outro dia até a gente deu uma palestra sobre memes para uma marca muito legal chamada Checkmate, que é uma bebida que faz muito sucesso aí, né? Galera mais jovem, que é a base de rum e mate. Fizemos também uma palestra de meme no Banco Inter, que é cliente nosso, né? Muito interessante. Você não pode infringir a honra, a imagem e a reputação. Então, assim, vamos lá. O cara te procurou, vamos fazer, né? Precisa fazer um curso, começou a lançar uma marca e ele está querendo pegar uma imagem lá da Marvel, ou do Stan Lee, ou do Super-Homem lá da DC, ou do Wolverine. Mas ele não quer fazer isso. Ele quer fazer isso um Wolverine, por exemplo, que seja um Wolverine de lingerie, tá? O Wolverine, ele é uma imagem muito ligada ao quê? A masculinidade, a cara nervoso, sem paciência, um cara dramático, um cara ranzinza. Quando você infringe a honra, a imagem ou a reputação, você está cometendo um ilícito. Então, não é só simplesmente o fato de você pegar um personagem. Você precisa fazer isso através de licenciamento. Existem 2 tipos de produtos, oficial e pirata. Mas você pode fazer de algumas obras a imagem no todo sem necessariamente ter que pagar um royalty para isso. Como assim? Sim, quando cai em domínio público. O que está acontecendo com o Mickey hoje. O primeiro Mickey, né? O do Steamboat, né? Mickey, acho que chama Steamboat, se não me engano. Aquele Mickeyzinho mais feinho e tal. O que já acontece há muitos anos com o Popeye. Qualquer marca consegue usar o Popeye. Qualquer marca consegue usar o Popeye. A mesma coisa também com a imagem, por exemplo, da Alice, do País das Maravilhas. Então, existem várias marcas, que é uma dica sensacional, que já estão em domínio público e que você pode utilizar sem nem sequer pagar licenciamento. Mas quando você faz algo que usa imagem de pessoas, infringindo honra, imagem ou reputação, tá? Ou utiliza uma imagem que está dentro dos direitos autorais, aí você tem que pagar royalties. E esse lance agora é moda camiseta bootleg, que é as camisetas com estampa de artista. Sim. Qual o problema que pode dar essa galera criando e vendendo camisetas com estampa dos artistas? Com certeza, primeiro, não infringir a honra, imagem ou reputação. E se você estiver utilizando uma imagem, que seja uma fotografia, porque a gente tem os direitos de imagem, né? Direito de entretenimento, direito de imagem, você está cometendo um ilícito. Né? Então, cuidado, que você pode sofrer uma ação judicial, etc. Ah, mas a marca fatura milhões, ela não vai preocupar comigo. Preocupa sim.
E eu acho que ela vai se manifestar quando a marca que fez estiver aparecendo, Se destacando. se destacando no mercado. Porque ninguém vai processar falido, né? Prego Não vale a que pena. aparece, prego que aparece é prego martelado. Essa mesa aqui, por exemplo, se tiver um preguinho saindo, possivelmente alguém vai pegar o martelo e vai bater. Então eles vão fazer isso exatamente com as marcas que estão fazendo sucesso. Então cuidado, porque muitas marcas às vezes fazem sucesso só porque estão utilizando o ilícito. Né? A gente trabalha muito com clubes de futebol. E aí a gente tem muito problema de pirataria. O que aconteceu com a pirataria hoje? A pirataria ela cresceu assustadoramente, principalmente pós-pandemia, porque antigamente você tinha um produto pirata que o cara tinha que montar uma loja virtual e vender. Hoje eles foram para onde? Foram para os marketplaces. Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza. É impossível para os marketplaces recepcionar e filtrar o que é oficial e o que é pirata. Será que é impossível mesmo? A Amazon nos Estados Unidos, ela adota... Eles vão tendo tecnologias cada vez mais refinadas. Porque isso dá dinheiro para quem vende e dá dinheiro para quem opera uma participação na venda, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Então, mas Quantos milhões que envolvem de comissão? Sabe o que começou a acontecer? Eles também começaram a perder milhões com isso. Porque eles eram colocados no polo passivo de ações judiciais. O que significa isso? Vamos lá, vou traduzir, né? Eu entraria, por exemplo, contra aquela marca que está vendendo e contra o Mercado Livre. Eu entraria contra aquela marca que estava vendendo e contra o Shopee. Porque o que a lei fala? Se ela está vendendo naquele canal e ela está, de certa forma, monetizando com isso, ela é corresponsável pela pirataria. Aí sabe o que começou a acontecer? Como quem compra um produto roubado, né? Um fenômeno muito interessante. Lá dentro você sabe, assim, às vezes, infelizmente, passa, às vezes, droga, passa pornografia infantil, é terrível, dinheiro falso. Tem gente que compra dinheiro falso na internet. Então, com roupas, com modas e acessórios, de uma forma geral, isso não é diferente, tá? Tem muita falsificação, tá? Então, eu não vou só entrar contra a empresa que está vendendo, eu vou entrar contra o e-commerce, porque ele é a maior canal de venda. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno, tá? Que esses canais de vendas, né, esses marketplaces, foram ajustando a sua conduta, tá? E colocando políticas de propriedade intelectual. Então, hoje a gente consegue fazer o que a gente chama de takedown, que é a derrubada de página. A pessoa está vendendo, aquele valor vai passar pelo Mercado Livre, por exemplo, para depois chegar na mão do vendedor, e ali a gente derruba aquela página e o dinheiro nem chega para o vendedor pirata. Então, a gente faz muito isso. Só para você ter uma ideia, do Cruzeiro Esporte Clube, a gente faz isso com a parceria com o meu grande amigo João e a Amandinha do No Fake. A gente envia, em média, 2.300 notificações. 2.300 notificações. Em quanto tempo? Mês. Caramba. O Vinícius, e o torcedor é inocente às vezes, né? Porque ele acha que pelo fato de ser torcedor, ele pode pegar a marca do time e fazer, né? Na verdade, eu falo que na propriedade intelectual não existe coincidência e nem historinha para boi dormir. O cara sabe o que está fazendo, Rubens, infelizmente. A gente tem um problema muito sério com artesão. Que o cara que quer pegar uma camisa lá do Cruzeiro, do Atlético, do Palmeiras e tal, e colocar lá falando que é retrô. A gente entende que esse cara é um artesão. Ele não está vendendo em grande escala. Tá? Mesmo assim, a gente educa. A gente tenta trazer esse cara para ser um licenciamento. Para monetizar. Porque aí acaba acontecendo um fenômeno muito legal. Ele começa, quando ele é um oficial, ele agrega valor àquele produto dele. E olha só que interessante, ele começa a virar advogado de marca. Ele começa a denunciar as outras empresas que eram concorrentes piratas dele. E aí o clube, por exemplo, de futebol começa a monetizar. Mas se alguém parou de vender um produto pirata, vai surgir outro. Porque enquanto tiver o público querendo levar vantagem pagando metade do preço, vai ter gente para produzir. Aí eu vou te contar um caso, cara. Da Associação Brasileira de Combate à Repressão à Pirataria. Nós estamos num momento muito legal que a gente conseguiu a nossa primeira prisão de pirataria, tá? Mais ou menos menos de 30 dias atrás. Olha só, o Brasil é país que tem leis muito singelas de propriedade de pirataria. Então, quem que são hoje os grandes piratas? Piratear da China se tornou caro pós-pandemia. A China se tornou cara. Então, quem está fazendo pirataria aqui no Brasil hoje? PCC e Comando Vermelho. É mais difícil vender droga em arma, cara. Agora, leis de propriedade intelectual referentes à pirataria, elas são muito brandas.
Então, compensa. Só que ali você tem trabalho escravo, você tem trabalho infantil, você tem material muito ruim, que pode dar uma alergia, etc. Então, enquanto tiver gente comprando, eles vão estar fomentando uma indústria do crime. E é o que acontece mesmo, infelizmente. Então, assim, às vezes você quer dar um boom, você quer colocar as marcas lá do artista, etc e tal. Cuidado, faça isso com uma visão de propriedade intelectual. E a Total está aqui exatamente para tirar essas dúvidas. Né? A gente é um baita parceiro do VDM exatamente para tirar essas dúvidas. Né? Então, o aluno do VDM ele tem essa concepção ali e esse plus, esse bônus acessibilidade de conseguir fazer essas dúvidas com os nossos colaboradores, com os nossos advogados. Legal. Agora falando de uma outra polêmica também. A marca Reserva, que foi supostamente, ela foi indeferida por ser um nome genérico. Isso é verdade? Isso é comum por a palavra Sim. Reserva ser um nome... Sim. Foi realmente indeferido? Então, assim, olha só o que acontece. Existem as marcas genéricas e as marcas comuns dentro daqueles segmentos mercadológicos. Se eu faço, por exemplo, uma sorveteria e coloco a marca Ice Cream, é uma marca que possivelmente ela não vai lograr êxito no registro no INPI. Porque Ice Cream é sorvete em inglês. Todo mundo sabe que Ice Cream é sorvete em inglês. Tá? Mas eu consigo colocar, por exemplo, Ice Cream, olha só que interessante, para calça jeans. Tá? Qual que foi o caso da Reserva? Não, foi uma marca que eles entenderam que é uma marca genérica. A marca perdeu, Reserva, ela perdeu a sua essência pela sua generalidade. Mesmo quando a gente falar uma marca assim, Fast o quê? Tem 1 milhão de Fast. Reserva, tem 1 milhão de tipos de reserva, de situações. Né? Fast vira um jeito de você falar que você é mais rápido. Sim. E aí o que a Reserva fez com maestria, né? Fez o registro lá do Pica-Pau. Então, talvez, assim, ela é a mesma questão aqui, ó, né, de marcas que a gente viu, a Lacoste, por exemplo, a Nike. Você mesmo aí com a sua marca, você lança um ícone que dá distintividade à sua marca. A redução da marca, né? Exatamente. Aí a redução, a Reserva fez isso, né? Faz isso muito bem, inclusive. No caso... Que é o RSV. Sim, né? Ela comprou, por exemplo, uma marca chamada Oficina, por exemplo, né? Isso, ela tem uma marca mineira, né? Que interessante isso. Então, assim... E legal falar sobre esses desdobramentos, dessas junções e também fazer a proteção da redução, quando necessário. Igual o Reebok RBK, por exemplo. Isso, quando a gente tem exemplos de... a Total passou por esse momento, né? Nós estamos em 7 anos que eu estou junto aqui com o Vinícius e a gente está no nossa terceira marca, porque a gente entendeu que a empresa, a marca em si, ela tem que evoluir de acordo com as etapas da empresa. Então, em 2018, a gente lançou uma e lançou uma há 1 ano, que a gente entendeu que era mais uma etapa de amadurecimento. E sim, a gente deve atualizar ali, né, criar um novo processo de registro. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se a gente tem uma marca antiga, por mais que ela esteja registrada, mas você não esteja utilizando ela, alguém pode dar baixa naquele processo. Pode derrubar. Eu, quando eu registrei minha marca, eu registrei como Alpha Skate. Sim. Porque era a intenção desde o começo. Eu sabia que era um nome comum, mas eu precisava fixar no mercado ali. Eu registrei com Alpha Skate, classe 25 e 35. Depois dei entrada na 35, só o nome Alpha. Não lembro pelo motivo, qual foi o motivo, mas aprovaram o nome Alpha único, só o Alpha. Foi quando eu lancei o meu logo, que era um logo novo na época, agora não é mais, agora é esse daqui que eu tinha aqui na etiqueta da blusa. Mas aí, por registrar aquele logo, e no logo estava escrito Alpha, eles aprovaram o registro na classe 35, e eu tenho lá em casa o certificado. Alguns anos depois, 4 anos depois, a gente recebe um pedido de nulidade por uma marca que diz que eu não tinha o direito de ter sozinho o nome Alpha, porque era um nome muito comum. Sim. E aí foi anulado. Por isso a importância de um acompanhamento. E fazer sempre os registros. O skate ali, ele vai entrar como um complemento marcário, entendeu? Então, o seu nome, a marca mesmo, né? O nome é Alpha, né? E aí, olha só que interessante, você falou, se você fosse lá atrás procurar a gente, antes mesmo de fazer uma pesquisa de viabilidade, possivelmente a gente ia falar ou para você fazer uma amálgama de marca, né? Que são 2 marcas distintivas,
Porque realmente são nomes que acabam se tornando genéricos, é o caso da própria reserva, né? Então isso é muito legal. O que é interessante a gente falar dessa parceria, né? Entre o VDM e a Total. A Total faz um serviço que hoje 82% das suas marcas são registradas. Isso é um número muito recorde. O pedido que são dado à entrada no INPI, vocês têm 82% de aprovação. Sim, porque é feita uma análise muito bem feita. A pesquisa de viabilidade, o laudo de viabilidade é essencial. E tem uma tomada de decisão em cima da análise de viabilidade, Sem dúvida. Porque, né, com certeza não é, não dá para registrar, pronto. Não dá para registrar, vamos por esse caminho. Ou dá para registrar, mas vamos proteger também dessa forma que é melhor para se proteger, porque nesse mercado existe isso e aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando você vai para outras empresas, esse nível de assertividade eles caem muito, porque a empresa... E isso é interessante. As famosas pegadinhas do mercado. Porque a Total ela cobra um valor e aí ela não te cobra por ato. Isso é importante a gente frisar também, porque se estamos falando de propriedade intelectual, a gente tem que falar de quanto custa. Quando eu registrei a minha marca na época, custava R$ 2.500 cada classe. Não que a gente vai dizer o valor que a gente cobra aqui para os alunos, é um valor realmente bem exclusivo. Mas tem gente que vai fazer dois orçamentos. Um orçamento com a empresa 1 e outro orçamento com a empresa 2. A empresa 1 falou R$2.000 e a empresa 2 falou R$1.000. Só que a empresa 1 ela cobrava pelo processo completo de registro e a empresa 2 era só para dar entrada no registro. E aí quando a marca era aprovada, tinha que pagar lá, registrar de fato, né? Vinha mais o outro boleto para pagar. E esse 2.000 e 1.000 virou 2.000 com 3, com 4.000. E fora teve um pedido de indeferimento, teve uma marca que registrou que é parecida. Cada ato desse gera um custo, né? Sim. A gente fez um levantamento muito interessante lá na Total. A gente pegou todos os clientes que são alunos VDM e que vieram através, né, desse bônus que você dá em parceria com a Total. E a gente visualizou que dos 100% dos clientes, dos alunos que entraram em contato com a gente, 19% optaram por fazer o registro em outras empresas. E aí o que a gente percebeu? Né? A gente começou a acompanhar esses 19%. A gente viu que muitos deles sequer conseguiram o registro de marca. Mas a gente viu, olha só que fenômeno legal, que muitos desses 19% voltou a entrar em contato com a Total, porque depois de 60 dias, 90 dias, recebeu um boleto ali que era maior do investimento que eles fizeram. Porque o que o cara faz, o que a empresa antiética faz, ela te atrai com valor baixo, mas depois que você tornou-se cliente, manda aquele contrato ali de adesão, ela começa a te cobrar por ato, para justificar não lê o contrato, valor. Né? Não lê o contrato, né? E isso é uma coisa interessante, né? A gente tem mania, às vezes. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Dei entrada no registro da minha marca, o INPI não aprovou, porque uma marca X pediu indeferimento. Eu já fechei com uma empresa R$ 1.500 para registrar. Nesse pedido de indeferimento, aquela empresa que eu registrei está cobrando de mim mais R$ 1.500 para fazer a defesa. Sim. E se eu tiver mais um pedido de indeferimento, ela vai cobrar mais R$ 1.500. É o caso que já teve aluno que eu indiquei para a Total, que o cara já tinha gasto R$ 10.000 e não tinha registrado a marca ainda. Sim, perfeito. Por quê? Porque cai nessas empresas que só quer cobrar. E aí o que acontece? O descontentamento. Ele acha que isso não funciona. Isso não funciona. Esse negócio de INPI não funciona. Qualquer empresa que você faz. Então, assim, a Total... ela tem um trabalho muito legal. A Total, ela tem um ticket muito mais alto do que várias empresas. Mas aqui para o VDM, a gente tem um valor de desconto sensacional. Na casa de quase 40%. Entendeu? Então, se registrar as duas classes é mais, né? É 50%. Mais 50%. Então... além do que a gente tem um portal Total, né? Que isso é a menina dos olhos, né? Para acompanhar lá todos os registros. Você registros. consegue acompanhar na palma da sua mão, com uma linguagem muito mais coloquial que aquela linguagem do INPI. Você consegue ver em tempo real. Lá dentro você consegue engajar com as nossas redes sociais. Você recebe news de propriedade intelectual de que está acontecendo no mundo, os problemas da Meta que teve agora, etc. E lá dentro você consegue mandar um WhatsApp, tá? Ou um e-mail para o seu gestor de conta. Né, que é um advogado que vai cuidar do processo. A gente tem uma equipe de sucesso do cliente muito bem definida também, né? Esse processo foi muito bem criado lá pelo Felipe, né? Quantos colaboradores são hoje na Total? De forma direta, 50 e poucos, né? 50 a 55. 55, mais ou menos. De forma indireta no ecossistema em todo, a gente pode colocar aí umas 80 pessoas envolvidas. Legal. Agora, mais uma polêmica, assim. Eu acho que pode ser considerado polêmica. Osklen, Dudalina, Coach, Riachuelo
supostamente também, tem que falar supostamente, foram indeferidas por colidência. Isso é real? Será que elas realmente foram, na verdade, na época, foram indeferidas, mas eles conseguiram contornar? E como que foi feito isso? E já tiveram conhecimento desses casos? Alguns casos sim. O que acontece com essa questão da colidência, né? O que é a colidência, né? O INPI ele trabalha com publicações, tá? Toda semana ele publica uma revista chamada RPI, Revista Propriedade Industrial. Lá dentro tem todos os despachos relativos à propriedade intelectual. Deferimento, publicação, indeferimento, recursos, etc. É como se fosse um diário oficial, só que é semanal, tá? E lá dentro a gente tem um software muito bem definido que ele faz a colidência marcada. Colidência ele pega uma palavra sufixa, prefixa, palavra idêntica, palavra-chave, dobra de letra. Então, exemplo, alfa, você é cliente nosso, ele vai pegar todos os alfas dentro daqueles setores mercadológicos que são referentes à moda. Mesmo que você esteja na 25, na 35, eu faço a pesquisa, por exemplo, na 18, que é bolsa e artigos em couro. Porque se entrar alguém, eu vou entrar em contato com você e falar assim, Josué, entrou um cara na 18, vamos notificar esse cara. Entendeu? Então a gente pega as colidências. Então, e a Total não cobra por isso, eles cobram um valorzinho simbólico anual que eles cuidam de toda a proteção. Isso aí que eu acho legal, cara. E por isso que eu indico, porque é o melhor custo-benefício do Brasil. Até para a pessoa também ter né, o pessoal de casa aí, os ouvintes, ter uma ideia de como funciona esse fluxograma. Né? A gente faz ali a pesquisa de viabilidade, onde a gente vai apresentar ali o grau de êxito que aquela marca pode ter. A partir daí, então, a gente faz ali um protocolo de pedido, que também é uma etapa muito importante, onde que a gente amplia ou não amplia, a depender da sensibilidade da marca, as especificações da mesma dentro daquela classe. Exemplo, 09, ela tem tanto aplicativo quanto óculos. Então, a gente aumenta ou diminui o leque, a depender do grau de risco ali envolvendo aquele nome. A partir do momento que ela é publicada, então, se a gente escancara através dessa RPI, né, publica, mostra para o mercado, né, falando assim, essa marca foi publicada e abre-se um prazo para que alguém faça alguma manifestação. Aliás, faça uma oposição àquele processo. Então, já cai mais uma etapa, ou seja, dentro das ações tempestivas que podem acontecer no meio do caminho. Dentro da Total, todo esse fluxograma, desde quando tem uma oposição nesse início do processo, onde que a gente teria que fazer uma manifestação contra essa oposição, né? E posteriormente a isso tem o período de análise, que vai gerar ali em torno de 10 a 14 meses. Então, ou seja, né, pegando uma timeline aí, desde a publicação até sair uma decisão final do órgão, que vai ser avaliado por um examinador, e quando tem todas as oposições, as manifestações e oposições, é avaliado ali dentro do contexto ali do deferimento ou indeferimento. Então, caso a marca tenha sido indeferida, aí cabe um recurso. Então, ou seja, tudo isso está sendo incluso dentro desse pacote. Ou seja, a Total ela quer ter o êxito no final das contas. Por quê? Para a gente, né, uma vez que a gente faz ali a pesquisa de viabilidade muito bem feita, a gente não quer ter tanto problema. E o cliente também não quer. Né? Acaba sendo uma demanda negativa para ele. Putz, é mais risco. Mas, obviamente, quando o risco acontecer... Né? Eu sofri uma oposição. Primeiro a gente tem que ver se vai fazer sentido. Mas olha, tem um corpo jurídico ali que vai fazer uma boa defesa. Então, ou seja, qual que é o interesse da Total? Que você logre êxito. Qual é o interesse de empresas que vai fazer essa pegadinha do ato? Eu quero que você tenha muitos problemas. Você tendo muitos problemas, eu vou ter muito ganho. Entendi. E se não acontecer nada com o processo da pessoa, né? A gente fala que não acontecer nada, não. A gente está acontecendo um tanto de coisa. A gente está rodando colidência, está fazendo uma série de coisas. Então existe um trabalho ali que às vezes ele não é muito visível, que é o trabalho de colidência, citação em processo, colidências também fora do mundo INPI, que é redes sociais, Google. Nosso sistema pega tudo, tá? Juntas comerciais. Aí, qual que é o grande lance? Mesmo que se o cliente não sofreu nenhum tipo de exigência ou oposição, a gente faz, inclusive, ainda com ele, 6 pontos de contato até o deferimento. Então, a gente liga falando que não teve oposição, a gente faz o ponto de contato via WhatsApp, que hoje é um canal de comunicação muito grande.
e necessariamente por e-mail também. O cliente recebe um informe periódico mensal, ele tem acesso ao Portal Total, ele vai ter acesso ao nosso CS para tirar dúvida. Então, realmente é um trabalho que a gente tem muito orgulho. E os pontos de contato são importantes até dentro do que foi a arquitetura de proteção, que a gente vai mostrar todas as possibilidades. Putz, no meu primeiro momento, eu vou entrar aqui com o que é essencial. Putz, se o time está ali, um time de sucesso do cliente, está mantendo esses 8 pontos de contato, legal, acho que agora, né, de acordo com o meu faturamento, eu consigo ampliar aquilo que vocês já tinham promovido lá no passado. Perfeito. Legal. Pô, o papo tá muito bacana, mas já indo para os finalmente, qual marca vocês gostariam de ver? Eu sempre gosto de perguntar isso. Aqui, a história contada aqui no podcast. Qual marca vocês gostariam de conhecer a história? De conhecer a história? Cara, eu sou muito fã do Oscar, da Oscler. Eu sou muito fã dele. Eu até brinco que eu sou o garoto Oscar, às vezes, porque eu gosto muito da Oscar. Eu gosto muito de marcas brasileiras. E se puder utilizar mais um, Ricardo Almeida, que eu sou muito fã. Legal. Você, Rodrigo? Cara, eu fui num podcast, não fui num podcast, eu fui numa palestra muito legal com um ex-diretor da Havaianas, cara. E a Havaianas eu acho que tem uma trajetória muito legal. O Márcio Uti, né? De um produto assim super brasileiraço e que faz muito sucesso. Mineiro. Sim. Mineiro. Eu acho que é bem legal assim, contextualizar a história da Havaianas, que é bem brasileirão. Você, Rubem? Eu fico com o Rodrigo. Eu também eu participei de um projeto chamado Finanças na Prática, que o CEO da Havaianas foi lá, ele contou a história da Havaianas, foi uma coisa assim, impressionante. Ele é muito mineirão. Legal. Onde que a galera encontra vocês nas redes sociais para acompanhar vocês? Pois então, @Total Marcas, Total com 2 L's no final, sempre lembrando, TOTALL Marcas, Instagram e LinkedIn, né? E no nosso site, www.totalmarcas.com.br. E o Vinícius? Vinícius, Vinícius Total, @Vinícius Total. E em breve aí a gente vai ter também um branding mais pessoal meu. Legal. Tô bastante animado. Valorizar a marca pessoal também. Sem dúvida. E você, Rodrigo, como que a galera te encontra? Rodrigo, arroba, né? Rodrigo, _ Melo no Instagram e no LinkedIn, Rodrigo da Mata Melo. Legal. Rubem? Bom, você me encontra na Mosaico Gerencial, né? Que é a tua empresa? E Rubem com N Chave Freitas. Legal. Então agora a gente tem 2 produtos aí, além do registro das marcas, né? E dos produtos de propriedade intelectual também. Vai lançar antes de lançar esse programa, será? Cara, acho que a gente já tá fazendo umas esquetezinhas assim e tal, mas... Se tiver, o link vai estar aqui embaixo. E assim, eu acho que tem desconto para a audiência do Marcos Podcast? Tem, claro. Olha aí, ó. Claro. Que é assim, você quer saber o valor da sua marca? Legal. Então... Show de bola. Pô, da hora demais esse papo. Com certeza tem papo aqui para horas e horas pra gente falar sobre propriedade intelectual, sobre valuation. E é isso, agradeço a presença de vocês, agradeço todo mundo que assistiu até o final. E deixa o seu like, se inscreva no canal, vai lá no Spotify, avalia o nosso programa, é muito importante para nós. E é isso. Vocês encontram nas redes sociais como Jesué Tomé, em todas as redes, Viver de Marca também, Marcas Podcast, segue e acompanha. É isso então, um grande abraço para todo mundo, obrigado você mais uma vez, tamo junto, bora fazer acontecer e até o próximo episódio. Obrigado.